Conosco hoje a nutricionista, corredora mountain biker, corredora de aventura triatleta, o melhor exemplo para suas filhas Ana Luísa e Ana Clara, a ação gotardense mais acelerada de Nova Lima, Maria Helena de Araújo Souza. Seja muito bem-vinda, Marisa. Obrigada. Nossa Senhora, com toda essa descrição, eu acho que eu já posso até ir embora, né? Ai, tudo bem, Marisa? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus, com você. Que bom, tudo ótimo. Agora melhor, né? Porque ô mulher difícil, viu? Mas eu preciso ver com o Moacir se foi assim, com o Juninho, né? Se foi assim também difícil para conseguir chamar a atenção da moça. O pior que foi. Foi uma luta, viu, até conseguir. Eu ouvi nesse podcast que você me enviou hoje, depois eu vou colocar o link no post do episódio de hoje para quem quiser ouvir, que você conheceu ele numa corrida de aventura ou nas corridas de aventura, foi isso? Foi, né? Nas Mas coisas na de mesma aventura. equipe? Por acaso vocês... Não, não, a gente se conheceu, ele estava numa equipe, né? Na equipe da Bro. E na época, eu não lembro qual equipe que eu tava, não sei se era Quimera, porque eu comecei na IAX, aqui de Belo Horizonte, depois eu fui pra Quimera, e depois eu fui convidada a correr com a Selva, né, de São Paulo, onde depois eu acabei parando. Mas aí eu fiz algumas corridas com ele também no decorrer, né, dos anos aí. Mas quando eu conheci ele, a gente era adversário. Entendi. Bom, eu quero falar sim de algumas histórias da sua vivência nas corridas de aventura, já que foi uma parte importante da sua vida, né? E eu tô entendendo que você, pelo menos por enquanto, não vai voltar. E eu vou deixar até para segurar a audiência, que eu imagino que deva ter muita gente da corrida de aventura ouvindo, para saber se teve alguma história tipo de amamentar em prova de corrida de aventura ou durante algum treino para o Ironman, porque já teve convidadas aqui como a Camila Nicolau, que você conhece, e a Ana Augusta, uma triatleta, que relataram aqui que amamentaram nas áreas de transição, nos PCs, ou durante os treinos para um Ironman. Mas eu queria começar com uma seguinte pergunta, já que você tem 3 irmãs e uma quarta aí, né, que veio aí mais recentemente, você que era mais nova, e eu vou confessar que o ouvinte do Endorfina já sabe isso, eu já devo ter falado algumas vezes assim, meu sonho era ter 3, 4, 5 filhas, eu tenho só 2, parei aqui. Mas eu imagino a alegria do seu pai de ter tanta mulher assim em casa. Você teve 2 meninas, né, a Ana Clara e a Ana Luísa. Você já parou para pensar, ou conversar com a sua mãe, por exemplo, você é uma mulher que é mais mãe de menina ou você era mãe de menino? Você tinha certeza de que seria menino? Suas visualizações, seus sonhos eram, eu vou ter um menininho X, e aí vieram 2 meninas. E queria já logo emendar, o segundo filho, você queria que tivesse vindo um menino para você ter um casalzinho no lugar da Ana Clara? Bem, primeiro vamos lá, né? Na verdade, assim, só fazendo uma observação em relação ao meu pai, né? Não é fácil lidar com tanto hormônio, não, viu? É muito gostoso, mas não é fácil. Ai. Uma casa com tanto hormônio aflorando, cada hora era o mês inteiro tendo TPM, né? Vai comprar absorvente no atacadista, né, de Tipo caixa. isso, É. brincadeiras à parte, né? Mas era muito bom, sim, tenho certeza. Meu pai ama, ele chama a gente até hoje minhas filhinhas, né? Parece que a gente não cresceu para ele, é muito legal. Agora, em relação à minha assim, vontade de ser mãe, eu sempre, eu nunca fui assim aquela pessoa, meu sonho é casar, meu sonho é ser mãe, então eu nunca pensei nisso, sabe, assim, não que eu não quisesse, mas não era o Aham. meu objetivo de vida, porque tem Tá. gente que já nasce sabendo até os nomes dos filhos, né, e eu nunca tive isso assim como um objetivo, e as coisas fluíram de uma forma muito natural e foram acontecendo, e acabei casando, né, e aí a gente resolveu ter filho. Quando a gente resolveu ter, veio a Ana Luísa em primeira mão, né? Abrindo as portas. Foi muito gostoso. Então, eu não tive assim, nenhuma expectativa de ser homem ou mulher. Realmente, para mim, era uma coisa. Eu queria só que viesse com saúde. Parece daqueles discursos formados, mas é verdade. Eu sempre pensei só assim: não, eu quero que meu filho ou minha filha venha com saúde. E aí, na segunda gestação, a gente demorou bastante, né, para ter o segundo filho, porque a Ana Luísa deu bastante trabalho, assim, com sono, sabe? Passei bons tempos aí
sem dormir. Ela foi dormir uma noite toda, assim, sem acordar e vir para nossa cama, ou sem acordar e nos chamar, com 5, 6 anos de idade, né? Então tem pouco tempo que ela Caramba, dorme a noite toda. meu, dureza, Assim, dureza. nesse aspecto eu não sei se eu fui muito boa mãe não, viu, para ensinar a dormir. Mas aí quando a gente resolveu ter a Ana Clara, que foi até com essa questão da pandemia, e nos fez repensar, minhas irmãs, né, cada uma, as mais velhas tem 3, uma tem 3 meninos, a mais velha, depois a outra tem 3 meninas, e a terceira irmã tem só um menino, né, e eu só tinha uma menina. E aí a gente vendo assim na pandemia, que aquela ligação, eles são muito ligados, os primos também, mas eu falei, gente, a Luísa precisa de um irmãozinho também. E a gente começou a repensar e resolvemos. Aí veio, eram gêmeos, só que só a Ana Clara, né, desenvolveu, o outro bebezinho já no começo, na hora que a gente foi fazer o primeiro ultrassom, já não estava desenvolvendo, mas foi super tranquilo. Graças a Deus a Ana Clara veio bem fortinha aí, com toda a saúde. E, então, assim, também não tinha aquela expectativa, eu até perguntava para Ana Luísa, que a Ana Luísa pedia muito, né? Falava, filha, mas e se vier menino? E se vier menina? A mamãe tanto faz, eu só quero um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então, a gente nunca teve, assim, realmente uma preferência, né? E eu fico feliz de ter sido uma menina, depois que vi que era menina, né? Eu acho que eu fico feliz, porque acho que até para Ana Luísa, você ter uma irmã, ainda mais que eles têm uma diferença grande de idade, eu acho que é muito bom, assim, sabe? Acho que tem uma identidade maior, né? Uhum, Por ser menina. uhum. E, bem, não sei, né? Eu tô falando o que eu estou vivendo hoje, assim, é muito bacana de ver, sabe? E, enfim, eu espero que, que elas sejam muito amigas aí quando crescerem também, né? Que até então Então, vai fazer uma diferença boa de idade. é, você, você já parou para pensar, junto com o Juninho, eu não vou chamá-lo de Moacir, né, porque você disse que aí É, chama o seu sogro, que é o Moacir. Você já parou para pensar com o Juninho, já que você é uma grande incentivadora das mulheres pedalando e tal, que também quero falar isso, inclusive nesse podcast que você me passou do Mountain Bike BH, vocês abordam bastante, né, você e aquela outra convidada, meio brasileira, meio alemã, isso. sobre as mulheres, a questão das mulheres nas trilhas e a questão das mulheres poderem praticar o seu esporte sem tanto preconceito, sem tantas barreiras e tal. Que você tendo 2 meninas e sendo uma mulher do jeito que você é, e eu já fiz uma pesquisa aqui, quero apresentar para quem não te conhece, você também tem um instrumento talvez muito mais poderoso nas suas mãos do que só você sozinha ser o exemplo que você é para todas as mulheres com as quais você se relaciona, ou as mulheres às quais você incentiva nos seus projetos, mas você tem 2 pequeninas aí que vão se tornar mulheres do futuro e que talvez tenham um caminho talvez não tão complicado ou não tão cheio de obstáculos quanto você e as Sim. outras, né. É, assim, eu já vejo tanta mudança, né, no esporte para as mulheres, isso é nítido, assim, porque quando eu comecei, primeiro que nem tinha tantas mulheres, né, tanto na bike quanto na corrida de aventura, inclusive as equipes, né, quando, para quem não conhece corrida de aventura, você pode correr solo, duplo ou quarteto. E quando tem um quarteto, você tem que ter uma pessoa do sexo oposto, né? E aí era os quartetos, quando tinham provas mais longas, que só pode quarteto, os homens ficavam loucos atrás de mulher, né? Porque não tinha mulher, assim. Era difícil de formar uma equipe de 4, né? Então, e aí isso foi mudando. Hoje já tem muito mais, apesar que a corrida de aventura deu uma desacelerada, né? Em comparação à época que a gente estava, que estava num crescimento muito grande, deu uma desacelerada, uma estabilizada, mas continua aí acontecendo, é um esporte muito bacana. E no mountain bike também, que eu sempre tive contato, as mudanças ainda são maiores, né, que eu vejo em questão de categorias, que foi uma luta bem grande aí, inclusive em 2020, né, a gente montou um grupo de mulheres ciclistas e aí as meninas começaram a movimentar para poder realmente defender isso aí nas provas, né, as categorias das mulheres e premiação também, porque isso sempre teve uma diferença muito grande. Por que premiar o homem e não premiar a mulher, né? Por que ser diferente a premiação, né? Isso a gente conseguiu já conquistar bastante espaço, né? Mas claro que ainda tem uma caminhada longa aí pela frente, até porque às vezes muitas mulheres ainda se sentem retraídas, assim, né? Com um certo receio mesmo de se aventurar na modalidade em competições. Vejo muito mulheres hoje passeando, né, de bike e tudo, aumentou muito, aumentou na competição também, mas
mais proporcionalmente falando, em passeios aumentou muito mais, né? E, então, às vezes eu vejo que pelo que eu conheço das mulheres, assim, as mulheres que eu conheço, eu vejo essa insegurança, esse medo mesmo de competir, né? Achar que não dá conta, e aí a gente, acho que tá aí, né, quem tá competindo é um exemplo para essas que têm esse receio. E eu falo muito disso, assim, eu falo, o problema é que às vezes as pessoas acham que tem que ir para ganhar, elas pegam como referência só as meninas que estão lá na ponta, e não é. Né? A gente tem que ter como referência a gente mesmo, né? Eu me vencer a cada dia, eu ser um pouco melhor a cada dia, né? E quando você vai para uma prova, você vai fazer dentro do seu limite. Se você precisar de empurrar, você vai empurrar. Se você precisar né, de escolher uma linha B, igual hoje está tendo essa discussão grande aí, em questão de linha A e linha B, que está evoluindo muito a técnica, né, nos XCO. Então, você acha que não é problema nenhum, né, a gente ir e respeitar o nosso limite, né? O importante é estar participando e fazendo o que a gente gosta. E estar numa competição, acho que te incentiva ainda mais a continuar a pedalar, né, no dia a dia. Porque, às vezes, quando você vai só para passeio, você se boicota muito, né? E às vezes você fala, eu não posso ir agora. Enfim, agora quando você está numa competição, você fala, não, eu vou lá, eu quero melhorar. Isso vai te motivando também a praticar o esporte, né? Então, eu acredito que quando as minhas filhas crescerem, isso já vai estar muito mais estável, né? Já vai estar muito mais concretizada, essas conquistas já vão estar muito mais concretizadas, né? Inclusive o nível técnico das mulheres também, eu acredito que vai estar muito superior a hoje. Eu falo que hoje eu preciso treinar muito aí para poder andar de novo nessas pistas de XCO. E eu acho isso super bacana, porque isso para mim é uma motivação a mais de estar treinando e de estar evoluindo tecnicamente, né? Então, bem, espero que elas possam curtir muito isso, apesar que a minha mais velha, Ana Luísa, hoje ela está numa fase que é só balé e ginástica, né, e Aham. natação. Balé, ginástica e natação. E aí, então assim, mas a gente tem que respeitar, né, ela fala assim, mamãe, eu gosto só isso aqui de bike. Ai, ai, A gente tem que aprender a lidar com essas nossas frustrações, né, porque não é fácil. Exatamente, não é fácil, porque ela começou a pedalar sem rodinha muito cedo. Com 1 ano e 9 meses, a Ana Luísa pedalou sem rodinha, com aquelas Por bikes de livre e aro espontânea 12. pressão dos pais, né? Tipo isso. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que a gente precipitou. E outra coisa, a gente saía muito para pedalar, e eu tinha costume de falar assim, filha, eu deixava ela na casa da minha sogra, né? Falava, filha, mamãe e papai vai treinar de bike, daqui a pouco a gente volta, na hora do almoço a gente vai estar aqui, vai almoçar com você e ficar com você. Ela era pequenininha. E eu sempre conversava muito com ela falando assim. E falando. Aí um dia eu falei assim, filha, vamos descer pra gente brincar de bike? Ela já estava maiorzinha. Mamãe, bike não é brincadeira, bike é treino. Aí eu Ai, falei, nossa, meu coitada, Deus, vocês o dando o que maior que eu exemplo. fui fazer? Aí eu falei, tá dizendo assim, tudo que eu errei com a Ana Luísa em relação à bike, eu tô tentando não errar com a Ana Clara, sabe? Então, assim, eu espero que a Ana Clara seja diferente nesse aspecto. Mas agora eu comprei uma cestinha para Ana Luísa colocar na bicicleta, porque ela quer passear com a boneca na bicicleta. Então, eu comprei cestinha, voltou comprando uma cadeirinha para colocar atrás, para ela carregar a boneca dela também, né? Colocar uma boneca na frente, outra atrás, lanche, enfim. Nós vamos sair para diversão. E assim, então tem que ser uma coisa lúdica. E eu espero realmente que, se for vontade dela e da Ana Clara, que elas cheguem nessa fase, né? Que é fase já de jovem aí para adulto, e que possam usufruir, né, de todas essas conquistas nossas no esporte, né? Que assim seja, né? Exatamente. Isso que você estava falando aqui agora, eu tô aqui, eu tenho 2 meninas, né, como eu falei, uma já de 20 e poucos anos e uma bem novinha. Ambas não gostam de andar de bicicleta, e eu tô tendo que engolir isso, mas já superei. Mas vocês aí em Belo Horizonte, Nova Lima, vocês têm essa vantagem de que o mountain bike tá muito mais inserido na cultura, né, porque aqui em São Paulo é super complicado, né, você vai ter que levar, sei lá, para andar no parque das bicicletas ou no pump track, ou você vai ter que dar uma viajadinha, por mais que seja 40, 50 minutos para andar, sei lá, em Jundiaí ou no Alphaville. Isso aí também em BH favorece bastante, né? Não é à toa que você já deve ser, acho que a 10ª mulher de BH mineira que eu recebo aqui no Endorfina, né? Já
já para começar Uhum. com a Jaque Mourão, e tem tantos mountain bikers, e a cena do mountain bike aí é tão desenvolvida, né? Vocês têm essa grande vantagem de BH, né? Sim. Aqui a gente é o parque de diversão do mountain bike, né? Aqui em casa mesmo, hoje, onde a gente mora hoje, a gente tá em 6 minutos, a gente tá na trilha Perdidas, Olha né? isso, cara. Então, eu saio pedalando de casa, né? Isso não tem preço. É como Se eu da minha quiser casa ir. na ciclovia da Marginal. Bela diferença, né? Só que Pois é. Tipo isso. Aí aqui, assim, a gente também tem um pump track que eles construíram, que é aqui do lado, fica a 3 minutos aqui de casa, né? Tem uma trilha pequenininha aqui no bairro, hoje eu tô morando num bairro que ele tá em construção, né? E aí aqui no bairro mesmo tem uma mata ainda preservada com uma trilha pequenininha que dá para descer com as crianças e dar uma voltinha de, sei lá, deve ser uns 300 metros, 500 metros de trilha, pode ser de bike, a pé a gente já foi, de bike a gente ainda não foi com elas, né? Mas, então, assim, a gente tem muito, isso realmente aqui BH, Nova Lima, Brumadinho, né, que é tudo mistura aqui, a gente realmente respira mountain bike, né? Tudo muito perto e trilhas gostosas para todos os níveis técnicos, né? Tem Retiro das Pedras, que lá você consegue desde um iniciante até um profissional fazer ótimos treinos lá, ótimos pedais lá, né? Tanto em nível de técnica quanto em nível de visual, que é maravilhoso para quem está começando ainda, incentiva mais ainda, né? Enfim, então realmente a gente é bem privilegiado nesse quesito aqui. agora, tirando esses quase 3 anos que eu tô atrás de você para conseguir gravar, né, para eu conseguir um lugar na sua concorrida agenda, Nossa, me eh desculpa, viu? não, tô brincando. Fale-me como é que é um dia na sua vida hoje, né, porque eu sei que com a maternidade muda bastante. A Ana Clara tá com 10 meses, né, então ela ainda depende bastante de você. Como Isso. é que você estrutura o seu dia com relação à atividade física? Bem, hoje em dia, atividade física, eu confesso que assim, eu sou muito coruja, sabe? Sou uma galinha-choque, pra falar a verdade. Quando a Ana Luísa nasceu, eu fui muito galinha-choque. Todo mundo falava, você tem que parar, você tem que ter mais um filho, você vê que não é assim e tal, não sei o quê. Só que eu não dou conta, eu acabo priorizando muito as minhas filhas. E da Ana Clara, eu achei que eu fosse ser mais tranquila, só que eu fui mais do que galinha-choque, mais do que eu fui da Ana Luísa. Gente, eu falo, meu Deus, o que que é isso? Parece que eu nunca tive filho. Então, eu falo, dessa vez, para mim, por incrível que pareça, tá mais desafiador voltar às minhas rotinas de treino do que quando eu tive a Ana Luísa. E, e assim, eu tô curtindo, acho que eu tenho a certeza que eu não vou ter mais filho, talvez seja isso, e aí no meu inconsciente eu fico, né, falando, não, você não vai ter Aproveitar mais até o filho, último momento. aproveitar. Exatamente. Então, tá um pouco difícil, mas aí eu faço assim, o dia que eu vejo que dá, falo, nossa, agora eu vou pegar minha bike e vou. Eu não tenho uma programação. Eu tô indo no dia que dá, na hora que dá, porque eu tô amamentando ainda também, né? E às vezes eu tenho outras atividades para fazer, igual eu levo a Ana Luísa nas atividades de manhã. Então, segunda e quarta ela tem balé de 9 às 10, terça e quinta ela tem natação de 8 às 9 lá no Minas, depois ela vai de 10h20 às 11h10 na ginástica, lá no Buritis. Então, assim, eu passo a manhã inteira por conta dela. E eu tô Uhum. trabalhando segunda, quarta e sexta à tarde. A tarde toda eu tô no escritório. E o restante eu fico em casa por demanda, né? Se precisa de alguma coisa, eu dou uma assistência. Uhum. Então, eu tenho, graças a Deus, essa flexibilidade também. E os outros dias eu tenho os outros compromissos que eu faço, que até cuido de mim também. Eu gosto de fazer terapia sempre, porque acho que ajuda muito na nossa evolução pessoal, né? Eu sempre gostei de fazer. De vez em quando eu paro, depois eu volto e faço umas terapias holísticas, reiki. Aí tento dar prioridade para essas coisas para cuidar também desse lado emocional, assim, porque a gente que é mãe, né, é um desafio educar, né? Você ter filho é muito fácil. E educar é um desafio. E eu amo, Meu e eu Deus, quero é. tentar educar minhas filhas da melhor maneira. Eu tenho isso, sabe? Do mesmo Uhum. jeito que na bike, no esporte, eu quero dar o meu melhor sempre, como mãe eu quero dar o meu melhor também. E nem sempre o nosso melhor pode ser o melhor para o outro, né? Mas assim, eu tento dar o meu melhor. E aí eu fico nessa busca, assim, nessas essas coisas que eu faço para cuidar de mim, de certa forma eu faço para elas.
Uhum. para Exato, é. poder ser uma mãe melhor, sabe? Exato, você tem que estar bem para poder estar bem para elas, né. É, então assim, eu não tô tendo uma rotina de treino. Aí o que que eu tô fazendo? Já que eu não tô tendo uma rotina de treino, eu gosto muito de competir, de estar nas competições, sabe? Amo aquele vucu-vucu, aquele movimento, o contato com as pessoas. Eu acho aquilo, assim, sensacional, né? Enquanto tem gente que ama ir para uma noitada, para um show, para um bar, eu amo estar em competição. Prefiro mil vezes, né? Então, assim, eu comecei a escolher algumas provas que eu vejo que dá para ir. Eu converso com o Juninho, né, meu marido, vejo, às vezes, com a babá se não der para levar as meninas, e para ver se dá para vir. E aí eu tento me organizar. Às vezes eu levo, igual teve uma prova que eu fiz da Psycho, né, de enduro, que foi das meninas, esse ano. E aí eu levei as meninas, aí o que que eu fiz? Para treinar, eu, como amamentando na Clara, na época ela ainda estava amamentando mais, aí eu amamentava, saía para fazer o treino de descida, descia, voltava lá na Psycho, amamentava, já estava dando mais ou menos a hora de amamentar de novo, amamentava de novo. Olha Aí lá. assim foi. E no dia da corrida foi a mesma coisa. Foram acho que duas especiais, se eu não me engano. Aí eu fui, fiz uma especial, corri lá, amamentei, voltei e fiz a outra. E você Uhum. acredita que eu ainda fiquei em terceiro lugar? Eu acho que era tanta vontade de pedalar, sabe? O pessoal fala assim, Marisa, você tá treinando. Lógico que você tá treinando. Eu falei, gente, pra que eu vou mentir? Não tem por que mentir. Se você quiser passar 24 horas do dia comigo, você pode passar. Inclusive, você prepara, porque à noite você não vai dormir, né? Então, assim, aí eu fui e acho que é muita vontade, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de pedalar, né? E principalmente competir na competição. Eu falo que eu sou mulher de competição. De treino eu vou, eu curto, eu me esforço, né? Adoro também, mas na competição eu me entrego 1000%, não é nem 100%, sabe? Eu amo, amo aquilo ali. E aí eu fui, fiz Sertões também, fiz a prova do Bro, também aqui em Honor Bicalho, do lado de casa, a gente conseguiu o babá veio, aí nessa hora o babá ficou aqui com elas aqui em casa. Aí a gente fez a prova, voltamos correndo, buscamos as meninas, que a babá tinha que ir embora, aí a gente voltou com as meninas para lá para premiação. Aí Olha isso, meu. nesse caso só tinha eu de mulher, né, na Aham. categoria completa de e-bike. Aí eu tentei dar o meu melhor para pegar a melhor colocação entre os homens. Acho que eu fiquei Claro, em é. sétimo, se eu não me engano, entre os homens lógico, primeiro entre as mulheres, né? Só tinha eu. E aí depois eu fui para Sertões, né? Que foi uma prova de 3 dias. E aí essa prova foi sensacional. Assim, eu fiquei esse marido e a gente tentando babar e não conseguia babar. Nem, né, nenhuma das babás que eu tenho como parceiras mesmo, que são assim de confiança e tudo, não podia ir. Aí eu falei, marido, você vai ter que me ajudar. Aí ele falou, não, pode contar comigo. Aí a gente foi. Eu falei, meu maior desafio era conseguir largar. Porque, assim, uma peleja, né? Aí eu ia, amamentava antes de largar, quando a gente conseguia chegar lá com o tempo, assim, era aquela. Ou então eu ia amamentando até no carro, assim, não posso nem falar isso, né? Mas a estradinha pequenininha, da Bitpoca, né? Sem muito movimento. Enfim, mas eu ia fazendo isso. Aí chegava, largava, fazia a prova. Na hora que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era dar mamar. Aí eu amamentava, aí depois ia comer, fazer alguma, né, me preparar para o dia seguinte aí. Mas então, assim, o maior desafio era esse. E lá, por incrível que pareça, eu consegui ficar em primeiro lugar. Eu tinha mais mulheres, né? E nos homens eu fiquei muito feliz assim também, porque entre os homens, inclusive elite, eu fiquei 15º. E aquilo para mim foi assim, falei, gente, de onde que eu tô arrumando tanta força? Nem eu sei. O pessoal às vezes pergunta, nossa, mas você tá treinando, você já voltou a treinar? Eu falo, não, juro que eu não vou. Eu vou de vez É, em deve ter quando. alguma coisa a ver com os hormônios, né, porque você está amamentando, você deu à luz, né, faz pouco tempo, quer dizer, teu corpo ainda está num Quem processo dá-los. de, né, você tá mãe, né, você está É. mãe, fisiologicamente, né. E assim, querendo ou não, também as meninas da elite mesmo, assim, também não estavam lá, né? Isso aí também não Ah, favorece. aham. E também eu falo assim, quem tem parto normal, igual eu tive, as 2 vezes, né? É, faz qualquer coisa, né? A gente Exato, faz é. qualquer coisa. É, é. É, porque é o jeito natural, né, o jeito normal, né. E aí o Exatamente. corpo a natureza é sábia, né, e o corpo já volta rapidamente, né, do que você ter que fazer uma cirurgia para tirar Exato. o bebezinho da sua barriga. Agora essa competitividade tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a tua infância com mais outras,
3 meninas em casa, você é a mais nova, aí você tem que se mostrar, porque, né, a atenção, sei lá, é muito dividida. Você acha ou suas irmãs são todas competitivas também? De onde é que veio essa Não, competitividade? é. Lá em casa, na verdade, aqui, a única que foi assim, né, durante bons anos, se dedicar ao esporte fui eu mesma. As minhas outras irmãs até fizeram, mas não se entregaram tanto. Hoje até tem, já tem um tempo que a minha irmã a segunda, a Flávia, né, a Ana Cristina mais velha, depois a Flávia hoje se dedica muito ao beach tênis e ela se descobriu no beach tênis. Mas ela também, desde nova, ela gostava muito de competir. Lá em casa, acho que as que mais gostam de competir sou eu e ela. Ela gostava, ela já fazia corrida naquela época. A Flávia é mais velha do que eu, sei lá, 6 anos, 7 anos. Ela fazia corrida naquela época, né? Quando tinha seus 14 anos, lá em São Gotardo. Nadava, competia nadando, jogava vôlei. Então, Uhum, ela fazia tudo. Eu falo que se fosse hoje em dia, ela seria uma triatleta aí fácil, né? uhum. E, enfim, então acho que são os nós. Mas eu realmente não sei te falar, assim, talvez tenha um pouquinho essa questão assim, de poder aparecer um pouquinho, né? Não sei, em relação às irmãs, aparecer em casa, assim, de tipo assim, eu também consigo, porque todos os mais velhos conseguiram fazer tudo, o mais novo sempre quer seguir o mais velho, né? É, Então vocês se talvez tenha um desenvolvem pouco de uma isso. maneira geral mais rapidamente, né, aprende a ler um pouquinho mais rápido e por aí vai, né, porque Isso, vocês têm que correr atrás dos irmãos mais exato. velhos, a verdade é essa, né. E você se espelha, né, você fica encantada ali, que você quer nossa, minha irmã faz isso. Enfim, eu acho que eu vejo até pelos meus sobrinhos, né, aí eu fico tentando me ver quando criança. Os mais novos, assim, eles já estão luz à frente, inclusive da Ana Luísa, que tem a mesma idade, porque Aham, seguem os mais velhos, né, eles exato, têm irmãos exato. já de 13 anos, né, então eu acredito que pode ser isso. E lá na minha cidade, né, eu tinha quase 50 primos, né? No total éramos quase 50 primos. A família do meu pai é muito grande. E com muitos meus tios, todos tinham muito filhos. A gente teve 7 filhos, 6 filhos, né? O mínimo que tinha eram 2 filhos. Então a minha família era muito grande e nós primos fomos criados muito unidos, né? E a gente brincava, a gente era como irmãos, assim. E meu tio, tinha um tio que reunia a gente final de semana eu falava, vamos fazer uma expedição para o sítio, que ficava a 7 quilômetros da cidade. E assim a gente ia, acordava às 5 horas da manhã, a gente já estava, acordava 4h30 para 5 horas, já está saindo da porta de casa, reunia todo mundo e ia a pé para o sítio, numa aventura. E Uhum. a gente já fez isso durante o dia, a gente já fez isso durante a noite. E eu, criança, eu devia ter lá meus 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? Eu era pequenininha. E fazia isso. Então, a gente sempre brincava, meu tio brincava com a gente de explorar a floresta, ele fazia umas gincana. Esse meu tio, eu falo que ele é assim, para mim ele foi a maior referência para mim em relação a esporte de aventura, porque ele me inseriu sem eu saber, né? Que ele fazia isso, fazia gincana com a gente, fazia de montar jangada para brincar no poço que tinha lá de água natural. Então, realmente era uma vida muito simples, mas muito rica, né? Uhum, uhum. De experiência, de contato com a natureza, de socialização com os primos, né? Então, acho que assim, eu sou muito privilegiada. Eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu nasci, porque eu vivi coisas maravilhosas que me fez, inclusive, descobrir o esporte como meu hobby, né? Uhum, Porque, infelizmente, na época que eu comecei, eu não tive esse apoio de ser uma profissional, né? uhum. Então, para mim, só de ser meu hobby já é um. Já fico E eu fiz uma realizada. pesquisa aqui, São Gotardo é uma cidadezinha pequena, né, de 35, alguma coisa assim, 1000 habitantes. Isso E porque cresceu, né? já cresceu? Cresceu. Não, falo assim, isso porque cresceu, porque São Ah, Gotardo não, era sim, um eu vi pouco, lá, né? tem aqui no Wikipedia, lá começou, sei lá, a primeira vez que contaram era 15.000 habitantes, alguma coisa assim. Eh Vocês estudaram lá no colégio Dimensão, lá na beira do balneário, é? Não, esse nem existia. Lá só existia escola estadual. Aí eu estudei Aham. na escola estadual Oscar Prados até a quarta série, né? Aí, porque antigamente era assim, né? Até quarta, hoje em dia mudou os nomes, né? Nomenclatura. É, mudou. Aí depois na quinta série, que é o colegial, aí a gente foi para a escola estadual Pio X. Uhum, Aí depois, que foi com 11 anos. Aí com 12 anos a gente veio para Belo Horizonte, foi em 92, né? E aí uhum, eu fui estudar em escola particular aqui, porque a gente foi morar no Gutierrez, e aí aqui lá em Belo Horizonte, né?
E aí a escola que ficava mais próxima, meu pai escolheu um lugar que ficava próximo do clube, próximo de uma escola, próximo de padaria, de supermercado. Ele escolheu um lugar bem assim, para a gente continuar tendo a nossa liberdade que a gente tinha no interior. Porque no interior a gente dormia com a porta toda aberta, a casa aberta, a janela Pois é. aberta, muito perigo, né? E a gente saía, eu ia para o clube ficava longe da minha casa, eu ia para o clube a pé, pequena. Uhum, Eu ia para a escola a pé, tudo eu fazia a pé. Não tinha uhum, essa de. Meu pai também nem tinha muita condição na época, né? Então, assim, meu pai não ficava levando a gente para fazer as coisas, assim. uhum. E aí, quando a gente pulou pelo Horizonte, que ele teve essa oportunidade, a construtora que ele estava trabalhando pagou o aluguel, né? Pagava o aluguel. Aí a gente morava de aluguel no Gutierrez e eu estudava. A escola ficava, era só eu contornar meu quarteirão que eu chegava na escola. E eu andava 2 quarteirões, eu estava no clube. Então, assim, a padaria ficava do lado, era só atravessar a rua. Né? Aham. Supermercado ficava 2 quarteirões, então tudo era perto. Aí a gente conseguiu continuar tendo essa vida, assim, Uma vida né? mais tranquila, né? Mais parecida com o interior, sabe? E Belo Horizonte até então também ainda era um pouco mais tranquilo, né? Claro que aqui ainda é muito mais tranquilo do que Rio, São Paulo, tudo, mas cada vez mais a gente vê os nossos filhos presos, né? Exato. Então, eu falo por isso que eu até pago para minha filha brincar, que é para fazer os esportes. Hoje ela Uhum. faz 3 esportes, a Juninho fala, tem que tirar, tem. Eu falei, pra quê? Pra ficar dentro de casa, sem fazer nada, descer aqui pro prédio, ficar aqui sozinha, porque quase não tem criança? Prefiro levar ela pros esportes, né? É uma realidade Então, diferente, não dá pra gente querer comparar, né? E você achar que exatamente. que elas vão descer e ficar não sei aonde brincando aí também é Não ilusão. dá. Você não pode Elas vão deixar acabar ficando sozinho? em casa, na tela, invariavelmente é assim. É. Agora, essa tua infância em São Gotardo e essa tua relação com esse teu tio, com tantos primos e tal, eles te abriram a cabeça, para você se dar bem no meio da natureza e talvez tenha sido isso que te conquistou nas corridas de aventura, né, eu tô imaginando aqui, queria que você falasse um pouco o que que foi que, né, você me escreveu aquilo que foi até inclusive o que eu li aqui na introdução, né, contato com a natureza, os perrengues e tal, mas talvez tenha até um quê, assim, dessa nostalgia de criança, de você estar no meio do mato, né, de uma maneira completamente diferente, competindo, sofrendo, ralando, caindo, se machucando, mas você está em contato com a natureza, que eu que já fiz corrida de aventura e não tenho quase contato nenhum, porque sou da cidade de São Paulo e vivo numa vida muito urbana, para mim era uma outra relação. Quando eu ia para as provas de aventura, cara, era uma maravilha, porque você saía desse mundo que eu não gosto tanto, né, desse mundo da selva de pedra. Queria que você falasse um pouco disso. Então, na verdade, assim, quando eu fui fazer corrida de aventura, né, a primeira vez, foi muito interessante, que foi uma prova em Mariana, e aí choveu muito. E a prova era de 60 quilômetros. Quando eu falei lá em casa que eu ia fazer uma prova de 60 quilômetros, você tá doida? Você vai ficar 60 quilômetros, você vai pedalar, você vai correr, você vai não sei o quê. Aí esse povo ficou escandalizado. E eu achava 60 quilômetros uma distância assim, absurda, né? Eu achava aquilo enorme, nunca tinha feito uma coisa de 60 quilômetros. Enfim. E aí eu fui, e chovendo. Gente, mas foi tanto perrengue, mas foi tão gostoso. Assim, né? É até esquisito falar isso, né? Porque muita gente vai falar assim, credo, foi horrível. Nossa, pra mim, eu amei, porque pra mim era como se eu estivesse brincando. A minha sensação é que eu estava brincando. Eu tava ali, aí a bike não dava pra pedalar. Tinha lugar que a bike você descia, o morro assim, derrapando por causa de lama, Aham. né? Então foi tudo muito divertido para mim, foi tudo muito prazeroso, mesmo tendo os perrengues, frio, ficando perdido, porque os meninos também estavam começando, não sabiam orientar direito, né, com o mapa, e enfim. E aí, quando eu acabei, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Nossa Senhora, me reencontrei no esporte, porque eu amava vôlei, mas eu não cresci, né? E eu acabei tendo que parar mesmo, até por causa de estatura. E aí, assim, eu me redescobri. Eu falei, poxa, que delícia e tal. E aí eu fui, comecei a me dedicar, e aí o pessoal começou a gostar muito do meu perfil, assim, porque. Eu sou muito tranquila, sabe? Isso é até engraçado que. E às vezes é até estranho você falar assim, nossa, mas será que é mesmo, né? Será que ela não fala da boca pra fora? Mas eu sou. De às vezes as pessoas acharem até que eu tô fingindo, até é engraçado. Minha cunhada mesmo outro dia virou e falou assim, Marisa, não é possível. Você tá sempre com a cara boa, você tá sempre bem humorada, não sei o que. Eu falei, não, tem dia que eu tô cansada. Quando eu tô mais assim, cansada, quando eu não tô assim, eu fico mais quietinha, só isso que eu faço. Mas eu não tenho direito de descontar em ninguém meu mau humor, né? Enfim, então assim, na corrida de aventura, isso foi uma coisa que
que me ajudou muito a crescer até no esporte, né? E isso vem da minha infância. Essa vivência que eu tive na infância me fez, assim, ter essa conexão. Eu brinco até que quando eu estou no meio da natureza, quando eu estou fazendo minhas corridas de aventura, eu estou pedalando na montanha, aí sim eu me sinto em casa. Quando eu estou em casa, eu estou fora da minha casa, sabe? Eu estou num ambiente esquisito. Realmente é onde eu me sinto bem, né? Então acho que foi isso que acabou me conquistando, mesmo tendo essas dificuldades, que realmente não é fácil. Eu até tenho intenção de fazer mais, mas não igual eu fazia antes, né? Porque realmente acho que assim eu quero curtir muito as minhas filhas. Por mais que eu veja igual a Camila Nicolau, foi quando ela foi ter filho, ela me perguntou, como é que foi a questão de amamentação? Aí eu falei com ela, olha, Ana Luísa, eu complemento, né? Ana Luísa eu amamentava, mas eu tive que complementar com fórmula. E aí eu acabei conseguindo voltar mais facilmente por essa comodidade de, na hora que eu não estou, ela pode beber o leite de fórmula, né? Mas eu nunca levei ela para uma área de transição para poder amamentar. E a Camila me superou nesse aspecto, né? Eu falei, olha, eu continuo amamentando. Fiz a final do Mundial no Pantanal, né? A Ana Luísa nasceu em 2014, no final de 2015 ela estava fazendo um ano. Eu fui fazer a final do Mundial no Pantanal, né? E aí eu estava amamentando ainda, só que ela tomava fórmula. Ela ficou aqui, ela não foi. Quando eu voltei, eu levei uma bombinha manual. Aí, no meio da prova, às vezes eu bombeava para tirar um pouquinho do excesso para não ficar dolorido, minhas mamas. E aí, quando eu voltei, eu ainda continuei amamentando. A prova foi em novembro. Eu amamentei até janeiro ainda. Uau. Então, aí depois eu fui tirando naturalmente, porque ela já se alimentava, ela gostava de tomar o leite fome, então eu fui tirando aos pouquinhos, sabe? Uhum. Mas assim, eu amo amamentar. Tanto é que, né, enfim, tô até desviando o assunto aqui, né? Mas agora da Ana Clara é um amamento exclusivo, né? E acho que para voltar para a corrida de aventura agora, eu preciso de me preparar um pouco mais de novo, né? Preciso de retomar e de ter esse tempo meu, assim, de não ter esse vínculo ainda de ter que amamentar. Eu não quero fazer isso, sabe? É uma escolha mesmo. Poderia Claro, fazer, mas eu não quero. Eu quero ser mãe agora. E tô amando, assim. Aí, enquanto isso, eu vou fazendo as provas que eu amo também, que é bike, né? E eu adoro um desafio, que é da corrida de aventura, né? O tempo todo você a natureza está te desafiando, né? Os obstáculos, os perrengues, tudo isso te desafia o tempo todo. E isso me faz crescer, me faz ganhar uma força, sabe? Que eu não sei explicar. Então, para mim, quando eu estou fazendo as minhas competições, seja corrida de aventura, seja mountain bike, né? Seja trail run, faz um tempo que eu não faço, seja o que for, quando eu estou no meio da natureza, é como se eu estivesse me recarregando. Me ligou na tomada e eu me recarreguei, eu me fortaleci. Eu sempre aprendo uma coisa nova. Então, isso veio da minha infância, né? Então, é o meu natural, digamos assim. Né? E o mountain bike sempre foi a modalidade que você teve mais prazer, que você mais curtiu, ou até mais destaque, mais facilidade? Da onde que veio também isso e o que você curte no mountain bike? Sim, mountain bike sempre foi minha modalidade preferida, assim, sabe? Eu acho que desde pequenininha eu também eu herdei, né? Porque eu só herdava brinquedo, herdava roupa, eu não ganhava O nada mais mesmo, né? novo tem isso, a roupa, o É, brinquedo. exatamente. E aí eu herdei uma bicicleta da minha irmã, e assim, eu brincava muito. E eu andava, uma vez eu não esqueço, eu andando na bicicleta, e aí eu falei, vou subir aquele morro do clube é enorme, né? Vou subir e vou descer esse morro do clube. Só que a bicicleta estava sem freio, detalhe. E aí, como que a gente freava? Com o pé atrás na roda. Então, desde pequenininha, eu era um pouco atrevida, assim, com essas coisas, sabe? Eu era meio destemida, né? E aí, só que depois eu cresci, eram muitas brincadeiras, naquele tempo não tinha esse incentivo que tem a bike hoje, né? E brincava de tudo com os meus primos, igual eu já falei, no meio da natureza mesmo. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu até pedalei, eu tive uma bicicleta durante um tempo, só que não deu muita liga assim na época, e aí parei, fiquei só no vôlei, no handball mesmo, porque na verdade eu pedalava assim na cidade, com as amigas, sabe? No bairro, ia aqui para ir no clube, às vezes brincando, para ir no bairro do lado para visitar os amigos, essas coisas.
E aí, enfim, em 2006 eu resolvi comprar uma outra bicicleta para mim mesma, montar, aí, na época eu usava montar, né? Aí eu fui na loja, montei a bicicleta. E foi já de cara, eu fui pra Serra do Cipó subir Juquinha. Quem conhece a Serra do Cipó e a subida do Juquinha, é um belo começo, né? É uma subida assim, né? É uma parede. E eu fui, você acredita que eu subi tudo na coroinha ali, na vovozinha, fui subir tudo, na época eram 3 coroas na frente, né? E subi tudo, dava umas paradinhas, mas eu subi tudo. E aquilo eu falei, nossa, que delícia! Aí o meu amigo olhou pra mim e falou assim: Meu Deus do céu, essa menina é doida. Aí eu fiquei apaixonada, daí eu não parei mais. Aí eu já me inscrevi na Copa Internacional de Mountain Bike que teve em Congonhas, já me inscrevi nessa coisa de aventura que eu contei, né? E aí foi. E na bike, assim, o que eu mais amo é essa sensação que você tem, assim, de liberdade, de poder, sabe? Ir em locais que às vezes. Ir mais rápido em algum local também. Por exemplo, eu quero subir uma montanha e às vezes, né, se eu for, às vezes o terreno me favorece ir mais rápido de bike. Principalmente agora de e-bike, né? Então, sei, eu gosto, sabe? Eu amo essa sensação do vento na cara, de um desafio. Amo pegar trechos técnicos e ficar brincando de zerar, sabe? Isso é meu, assim, também. Não sei, é uma das coisas que me atrai muito, assim. Tá sempre super. Uhum. E legal de bike também é que você sempre tem muita coisa para evoluir. Você nunca sabe tudo. Mesmo aquele cara que anda muito, que salta, que dá pirueta, que faz não sei o quê, você vai ver, às vezes, o cara não é muito bom de giro. Então você sempre Uhum. tem alguma coisa para evoluir. Uhum. E isso para mim é estimulante, é motivante, assim, é muito gostoso. E o mountain bike de 2006 para agora, 2022, mudou muito, né, a bicicleta, né, a Mudou. modalidade também, eu não entendo muito, mas isso que você falou das pistas de XCO que estão mudando e tal, eu já ouvi muito Sim. falar disso. E os equipamentos, né, evoluem. Isso, para quem curte, como você, como eu, isso é muito instigante, né, porque tem sempre uma novidade, aí você quer testar e você quer experimentar, e vem a roda 29, e vem Isso. a. Não são mais três nem duas, agora é uma coroa na frente, e por É, aí vai. então, isso é até interessante, assim, eu acho que o equipamento evolui, as pistas também têm que evoluir, né? Senão perde a graça, Exatamente. fica totalmente sem graça. Mas uma observação interessante foi quando eu fui fazer meu segundo Brasil Ride, foi meu segundo Brasil Ride. No primeiro eu fiz com a bike 26, né? Na época eu alcancei a minha melhor bike que eu tive na época, porque eu comecei com uma bike simples e aí cada ano eu ia fazendo, mudava para uma melhor. Eu ia trocando. Eu vendia e complementava com dinheiro e comprava uma melhor. Então eu fui fazendo assim. E em 2011, quando eu fui, foi a minha primeira mountain bike, era o 29. Aí eu cheguei na Trip, loja aqui de Belo Horizonte que me apoiava na época, e aí eu cheguei lá e o Alex falou: chegou uma bike assim, assim, assada aqui, 29. Deixa eu ver, uma rígida, 29, Stump Jump. E eu amava Stump Jump, assim, acho uma bike sensacional, na verdade, né? Da Specialized. E aí eu comprei essa bike e levei. Falei, vou levar. Aí eu levei, aí eu não vendi a outra, na época eu tive condição de não vender a outra. Aí eu levei a 26 e levei a 29. E falei com o Juninho, na época era meu namorado, né? Aí eu falei, nossa, eu vou andar com a 29 lá no prólogo. E aí, dependendo de como for, eu vou fazer todos os dias nela. Eu vou deixar a 26 se precisar, se eu não me adaptar. Nunca tinha subido numa 29. Nem bike fit eu fiz, simplesmente fui com a bike. Aham. E aí fiz o prólogo e eu apaixonei com a Aro 29. Eu falei, poxa vida, bem, já era apaixonada com a minha 26, que era full, inclusive. Aí assim, fiquei louca, né? Eu falei, que delícia, parece um trator, a bicicleta atropela tudo, aqueles degrauzinho pequeno, ela atropela, né? A Exato, 26 é. antes, você tinha que ter mais técnica pra você dar um leve pra subir. A 29 você não precisava nem fazer muita coisa, ela ia, né? A única diferença que eu sentia, eu lembro, assim, nitidamente, era nas curvas, que o time era diferente, né? E aí eu fui observar e disse, rapidinho você pega, né? Ainda mais uma Brasil Ride, né? Tantos dias de bike, rapidinho eu Exato, é. peguei. Que ano E foi isso, Marisa? 2011, Ah, 2011. tá. Aham. E então, assim, aí eu me apaixonei com a 29. Daí pra frente, só 29. Aí eu já logo cheguei, vendi minha 26, até pra Bela Ribeiro, que hoje é da Specialized, né?
E aí eu continuei só com 29 e fui fazendo, né, mesma coisa, melhorando, melhorando. E 2011, é isso mesmo, né? Tô me errando a data aqui não. Aí 2017 também eu troquei, peguei uma full, aí eu falei, fui fazer com uma bike 29 full, o Brasil Ride. É muito interessante você ver essa diferença, sabe? De fazer uma prova longa com uma rígida. E olha que a Pois Chapada é. Diamantina era extremamente técnico, lá tinha dias muito técnicos. Só que aquilo para mim era um parque de diversão. Eu amava, tanto é que eu passava muita gente na técnica, né? Era até interessante, assim, eu cheguei numas trilhas técnicas, aí tinha uns homens na frente. Aí eu falava, quando der, você abre pra mim, por favor. Eu sempre fui assim, realmente, eu tenho muita paciência, eu sou muito tranquila com essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar, né, o outro. E aí, gente, tinha uns cara que eles não queriam abrir. Só porque eu era mulher, você acredita? Eu Exato, falava, mas isso ô amigo, por infelizmente. favor, aí tá. Aí quando vi uma brechinha que dava pra eu passar também, eu jogava pro lado assim, e eu passava, o cara ficava indignado, né? Então, assim, eu curto muito isso, né? E aí eu fui, enfim, mas aí eu fui fazer depois de 2017 com uma bike full 29. Também uma stump jumper, uma bike mais pesada, mas assim, com um pouco mais de suspensão, né? Então, te As favorece suspensões muito nesse mudaram sentido. muito, né? Muito, nossa, hoje, puxa vida, a segurança que a gente tem de descer um drop, né? Eu ainda não domino salto, inclusive é uma meta minha, aprender a saltar com Que tá no segurança e tudo. enduro agora, né, você vai ter que saltar, né. Isso, exatamente. Até com enduro, não tem tanto salto nessas provas que eu faço, que é uma prova mais tranquila, assim, por enquanto. Downhill que é mais com muito salto, né? Mas te exige as habilidades do salto, porque tem drops, né? Às vezes que você tem que descer e tudo. Enfim, e aí assim, eu fui fazer com uma full e foi sensacional a experiência, assim, a diferença do conforto que você tem numa técnica e tudo, né? Sofri, porque eu nunca treinei, engraçado, eu nunca treinei para fazer uma Brasil Ride, porque eu estava sempre treinando para fazer corrida de aventura. Isso. Então, Na eu Brasil treino, Ride, o na meu verdade, era um grande de um treino, né, pra você, provavelmente. exatamente, É. exatamente. Então, assim, às vezes eu decidia ir 2 meses. A maioria dos Brasil Rides que eu fui, acho que todos os 3 que eu fui, tudo foi assim, 2 meses antes eu falei, vou fazer. Vamos fazer? Vamos. Aí a gente foi. Porque não tinha corrida de aventura na época, né, no período que ia ter a Brasil Ride, e já é mais final do ano, então né, ajudava até a se preparar aí para esse descanso de final do ano, né? Então eu ia, sabe? Eu ia assim. E ainda mais provas de etapa, né? Se a gente faz corrida de aventura, a gente consegue segurar bem, assim, né? Uhum. Numa prova de etapa. E E a gente vai você crescendo curtiu a Brasil Ride? demais. Demorou pra Nossa, voltar, né, você fez 2 vezes e foi voltar depois de vários anos? isso. É porque meu foco, depois de 2012, eu foquei muito na corrida de aventura. Em 2012 eu fiz muitas provas assim, por 2011 também, mas 2012 eu fiz muitas provas, foram as provas mais importantes, eu falo assim, nível mundial, né, que eu fiz, de corrida de aventura. Então, eu acabei não conseguindo fazer. E depois eu não lembro exatamente os motivos por que eu não fiz. Acho que foi porque nasceu Ana Luísa, 2014. Aí 2015, na época, teve o final do Mundial em Pantanal, mais ou menos na mesma época, que era corrida de aventura. E aí 2016, a gente não tinha com quem deixar a Ana Luísa. Aí eu acabei fazendo só a maratona do Brasil Ride. Aham. E o Juninho fez o Brasil Ride com o Zé, amigo dele. E aí 2017 a gente fez de novo. Assim, eu amei, mas eu confesso que a minha preferência é Chapada. Brasil Raiz da Chapada Diamantina, pra mim, nossa, quem não fez, perdeu, Não porque fez, era, já me era falaram isso. incrível, era incrível, cada dia, assim, os percursos maravilhosos, apaixonante. Arraial, né, as provas ali da Bahia, a prova da Bahia, é uma prova, é legal também, mas é outro nível técnico, é um pouco mais sofrido, assim, na questão de preparo, né? Te exige mais de um giro contínuo, pelo menos na época que eu fiz, tá? Não sei como é que tá agora. Mas as técnicas são muito diferentes lá, e a Chapada tem uma característica muito bacana, assim, de pedras, rock gardens muito legais, enfim, totalmente diferente, né?
E aí então é por isso que eu acabei nem voltando para te confessar. Eu até Entendi. queria fazer mais, mas Aham. aí eu desanimei quando eu Não fiz era o teu estilo, 2017. é. Não era meu estilo, exatamente. Acho que Uhum. é estilo de muita gente, talvez prefira 1000 vezes esse formato, né? Mas eu realmente preferia um outro formato, né? Outro estilo de técnica, né? Aham. Bom, vamos falar aqui agora um pouco das corridas de aventura. E para começar, eu queria ouvir algumas histórias suas, mas para começar eu tenho aqui um áudio para 2 áudios para tocar para você, e aí a gente entra no assunto. Aí, progredindo ali nas competições de 2012, a gente foi para uma prova na Costa Rica. Também foi uma prova super especial para a equipe. Já numa outra formação, eu, a Marisa, Rafael Melges e Diogo Malagon. A gente fez uma prova no começo muito boa, depois a gente teve um super problema lá de desidratação e tudo mais, de 2 atletas da equipe. E a Marisa continuou ali firme e forte naquela situação que estava uns 45 graus, 100% de umidade. Então tava uma situação bem quente e fácil para desidratar, ficar mal tudo. E ela aguentou firme ali. Aí cuidamos ali dos 2 integrantes. Aí continuamos na prova. Saímos lá de último e aí aconteceu várias coisas da prova. A gente conseguiu ir para frente e conseguir a segunda colocação. E em uma passagem bem interessante, não sei se ela vai lembrar disso, mas depois a gente foi fazer uma mountain bike gigantesca lá, uns 160 quilômetros, subiu, teve um desnível positivo de uns 4.000 metros. E aí eu tava descendo uma montanha num single track bem técnico. Aí eu olho para trás, olho quem tá, Marisa na minha roda, e eu não tava descendo devagar. Aí eu falei, caramba, essa mulher é porreta no mountain bike mesmo. Então tem essas passagens que guardam, né? E no finalzinho dessa bike, a equipe, a Marisa, fez uma situação ali que até hoje eu guardo isso daí. Eu cometi um erro de ter cortado o mapa nos 10 quilômetros finais desse trecho de mountain bike. E aí uma hora eu percebi que eu não tinha os 10 quilômetros finais e eu falei, puta, uma hora eu vou ter que falar para eles. Eles estavam se esforçando um monte naquele mountain bike para poder chegar. E aí eu ia ter que dar a notícia que eu não tinha o finalzinho do mapa. E aí uma hora acabou o mapa, eu tive que contar mesmo para eles. E eu tava com uma impressão que eles iam ficar bravos comigo, porque por ter cometido esse erro, ter cortado o mapa errado, aquela correria pré-prova. Aí, por incrível que pareça, a Marisa chega para mim e fala assim, Caco, já morremos na prova uma vez, não é esses 10 quilômetros sem mapa que vai impedir a gente chegar no PC. Aquilo, assim, foi uma injeção de ânimo para mim e um alívio, né? Pensando que eles iam brigar comigo. Na verdade, eles me apoiaram ali num erro que eu fiz. Aí eu falei, caramba, isso é uma equipe mesmo. Aí a gente chegou no final ali sem grandes problemas para chegar no PC, mesmo não tendo mapa. É isso daí. Isso aí é um pouco aí da história ali da Marisa ali na equipe Selva, que foi bem especial. E aí? Você pegou pesado. Ai, que saudade do Caco, meu Deus do céu, ele é um anjo. É um irmão que eu ganhei, né, nessa vida. E, bem, eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim, né? Foi uma prova incrível, assim, de superação, de união, de parceria. Bem, todas, na verdade, que eu fiz com ele sempre foram assim, mas essa foi muito marcante, né? Porque a gente estava indo super bem, de repente a gente teve que ficar parado um tempão, né? Vendo só as equipes passarem e tendo que administrar, né? Os meninos estavam passando mal mesmo, assim, ficaram mausaço mesmo, ficou hipertermia, né? Então a gente conseguir controlar isso e cuidar deles para a gente retomar poxa, foi muito gostoso, assim, foi muito bom, sabe? Você vê que você pode contar com
com cada um ali, né? Eu acho que esse resume um pouquinho também do que eu aprendi, né? Minha vida inteira, assim. Enfim. Correr com caco é maravilhoso. Nossa Senhora. GPS ambulante também. O que seriam 10 quilômetros para aquele GPS? Eu li em algum lugar você falando disso, o Caco é o Que GPS seria? ambulante. Ele Que já veio com seja, gente? GPS de fábrica embutido. Impressionante. Sabe aquela pessoa assim que você vai correr com ele? Você vai. Ele fala assim, tem que atravessar, tem que pular 10 metros aqui, ó. É aqui que tem que passar. Você pula, sabe? Sem nem cogitar que tá errado ou não, porque impressionante, assim, a capacidade que ele tem de navegar, de comandar uma equipe, de liderar uma equipe, né? E aquilo, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é apoiar, né? Porque no momento desse, você tá doido. Mas é muito, assim, é um carinho muito grande, viu? Marisa, você consegue enumerar, vamos dizer aqui, 3 das suas qualidades ou características em ordem decrescente que te tornaram uma mulher boa, uma competidora boa nas provas de aventura, né? Que eu não falei aqui, mas você tem vários títulos, né? Você teve aí participações importantes em algumas das provas mais importantes do Brasil. E na Patagônia vocês foram a primeira equipe brasileira a terminar, não é isso? Sul-americana, na verdade. Sul-americana. Assim, o que um caco... Esse áudio, ele já é parte de outros 2, eu vou tocar mais um, porque são áudios muito longos, ele vai... ele adorou quando eu fiz o convite, né? E ele tinha tanta coisa para falar que eu falei, não, deixa eu só escolher aqui esses 2, porque eu vou gravar com ele, já fiz o convite para ele ontem, ele já aceitou. Vai ser sensacional. Porque eu estou bastante atrasado aí na modalidade provas de aventura. Mas enfim, por isso que ele já começou meio emendado, porque ele estava falando de outros assuntos antes. Mas se a gente fosse ligar agora para o Caco e perguntar para ele assim, quais são os valores mais importantes que ele vê na Marisa, né? Ele falou 2 coisas aqui importantes, que eu sei que são importantes, né? Você estava ali, guerreiro atrás dele, descendo super bem lá um single track e tal, e você foi super compreensiva e companheira e espírito de equipe quando ele revelou que ele tinha feito uma besteira, né? E ao mesmo tempo você também deu uma força para ele, tipo, olha, a gente já caiu uma vez, não vai ser por isso agora que a gente vai se entregar. O que você acha que são as suas melhores características como uma corredora de aventura? Nossa, é difícil falar da gente mesmo, né? Mais fácil falar do outro. Mas que você ouve do Juninho, que você ouve de um Caco, né? Então, Ele fez toda normalmente uma as pessoas explicação por que ele te chamou na primeira prova, acho que em 2012, que vocês correram da juntos e tal, um Patagônia. áudio de 5 minutos, né? Que ele estava procurando uma mulher XYZ. Então, na verdade, eu acho assim, uma característica que eu tenho, acho que é justamente essa que eu falei lá no comecinho do podcast, que eu sou muito tranquila, sabe? Assim, eu nunca tive problema com ninguém na minha vida, graças a Deus. Tipo, a gente vai falar assim, não gosto de fulano, fulano, ciclano. Eu acho que eu respeito muito as diferenças, sabe? Então, assim, para mim, eu consigo manter uma tranquilidade muito grande diante de qualquer situação, né? Dificilmente você vai me tirar do eixo, sabe? E assim, o que eles falam é isso, que eu sou muito tranquila, que eu sou uma pessoa muito agradável de correr, porque eu não sou aquela pessoa que fica reclamando, né? E que eu tô sempre pensando no lado positivo. Acho que é isso, assim. E eu gosto demais disso, nossa senhora. Eu de novo, né? Eu amo isso, sabe? Assim, é muito gostoso. Eu sinto uma saudade dessa época, nossa. É muito gostoso. Outro dia mesmo eu tava falando com o Juninho também gosta muito, né? Eu falei, marido, que saudade daquela época que a gente podia, mas aí a gente não tinha com o que o preocupar, sabe? É diferente, né? Eu tô numa fase da minha vida que eu tô curtindo muito também, então a gente tem que fazer escolhas, né? Mas Exato. acho que, assim, é basicamente isso, assim. Acho que talvez eu tenha pontuei 2, né? Tranquilidade, bom humor. Facilidade de lidar com os imprevistos. Você, no geral, você é uma mulher forte? Porque eu fiz parte da primeira geração, né, das corridas de aventura. A gente estava fazendo corrida de aventura antes mesmo da primeira EMA, justamente porque haveria a primeira expedição Mata Atlântica em 98. E a gente
né, todo mundo vinha de outras modalidades, não tinha alguém que era corredor de aventura, porque não existia corrida de aventura no Brasil. E aí tinha muitos triatletas e muitas mulheres triatletas por Muito razões forte. óbvias, né? Tinha tinha algumas mulheres que vinham, sei lá, do montanhismo e tal, mas nesse primeiro momento foi meio que um movimento natural aqui no Brasil das triatletas não existia corrida de montanha, né? Pelo menos no Brasil, Uhum. estarem participando. E claro que a gente procurava as mulheres que eram as mais fortes no triatlon, né? Porque existia essa condição que eu imagino até que ainda exista hoje, que a mulher é quem vai nivelar a equipe por baixo. E aí a gente foi vendo, principalmente pela experiência de muitos amigos, que não era isso que acontecia nas provas de É, aventura. Era um cara passando mal, né? é, Como você acabou de falar, os meninos estavam passando mal e você estava lá, né? E olha, aconteceu isso e muito na minha época, e pelo que eu tô vendo, acontece até hoje, né? A é. Camila é dita como uma mulher super forte, embora esteticamente você olhe, você não vê força ali, né? Assim, eu não te Aham, conheço, mas a gente percebe que as mulheres, eu não te conheço pessoalmente, mas a gente aham. imagina que a gente percebe que as mulheres, na prática, são muito mais fortes do que os homens, porque não basta somente ter bíceps, né? Na verdade, assim, você perguntou se eu me considerava forte, né? Nunca fui a mais forte, tenho total convicção disso, igual tinha a Camila, a Bárbara, quem mais? Nossa, tantas meninas fortes, a Tati. As meninas eram um monstro, elas pedalando, remando, correndo. Tinha tempo, não tinha modalidade que elas não eram boas, elas eram muito fortes. E aí, só que eu acredito, né, e acho que por conversas que eu já tive também, pelo livro, até esqueci de falar, né, o Caco escreveu um livro muito Sim, bacana. ele me mandou o livro aqui. Isso. Preciso começar a ler, que até falei para ele, cara, eu vou ler o livro para depois gravar contigo. Que Ficou fala de muito você em 2 capítulos, né? fala, Já dei uma ficou folheada, bacana. é. É. Então, assim, é muito bacana. E aí assim, então eu acredito que ele me escolheu, né, na época, justamente pelas minhas experiências, assim, e relatos, às vezes, de outras pessoas, né? E ele fez experiências comigo, tá? Ele me chamou para correr uma vez. Você passou por um processo Não seletivo. sabia, não, ele fez esse processo seletivo de uma forma bem sutil. Aí, enfim, mas aí, assim, eu acredito que seja muito esse aspecto, né? Eu não sou a mais forte nas modalidades, mas eu me entrego de corpo e alma em tudo que eu faço e eu sou muito tranquila. Então, mesmo se eu, por exemplo, estiver sofrendo, eu não vou ficar ali reclamando. Isso que às vezes acontece muito, que a pessoa não consegue se controlar, né, emocionalmente, assim. E até por isso eu falo, eu amo fazer terapia, porque isso é uma coisa que me ajuda muito, assim. Às vezes eu até me controlo até demais, sabe? Que às vezes é até importante a gente falar, né? As coisas. Uhum. Mas, então eu sempre fui muito tranquila, assim, né, mesmo estando nas dificuldades ali e tudo, que é inerente já do esporte, mesmo corrida de aventura, a gente brinca que tem tudo para dar errado, né? E eu sempre soube me, assim, soube me colocar bem perante a equipe, sempre soube apoiar as equipes, né? Passar uma certa tranquilidade. E essa questão também de ser mais forte ou não, né? Da mulher nivelar por baixo. Né, eu acho que assim, na corrida de aventura, o mais forte uma hora vai estar mais fraco, o mais fraco uma hora vai estar mais forte, e às vezes o mais fraco vai estar fraco mesmo. Enfim, Exato, é. não existe uma constância, né? É realmente muito variável, né? Às vezes você pode machucar, às vezes, e, sei lá, tem uma dor no tornozelo, bolha no pé, enfim, pode cair, você pode ter uma baixa mesmo, porque não hidratou tão bem, não comeu bem. Então, as variáveis são muito grandes. Tem gente que corre melhor, né? Se adapta melhor ao calor, outras ao frio. Então, é um esporte incrível, assim, porque não tem uma previsibilidade, né? E então você tem que estar o tempo todo lidando com as dificuldades e sabendo controlar seu emocional, né? Desculpa, tô balançando aqui. Então, E saber se controlar seu adaptando ao emocional. que a natureza, né, que é o título do livro do Caco, né? A natureza te desafia, né? O que a natureza está te apresentando naquele momento, né? Seja Exatamente.
o terreno, seja a temperatura, né? Exatamente. Foi até engraçado, assim, dessa prova que ele falou da Costa Rica aí, a gente conseguiu chegar num ponto de apoio lá, que foi depois desses 10 quilômetros, né, que ele falou, e a gente chegou no ponto de apoio, não, numa transição, que eles só deixaram uns barris, assim, com as nossas coisas de transição, e aí na hora que a gente chegou lá, nossa, não, a gente custou achar. Parecia que eles estavam escondendo o barril da gente, foi muito engraçado, porque acho que eles não esperavam que a gente fosse chegar, né? Pelo que Aham, aconteceu, porque os meninos claro. passaram mal, a gente ficou muito tempo parado. E aí, quando a gente chegou em Itaí, aí nós entramos pro rafting do jeito que a gente estava, não pegamos muita coisa, não tinha nem jeito, acho que, se eu não me engano, a gente não achou tudo que a gente precisava, a gente achou um. Aí a gente entrou pro rafting, o rafting era um rio que não dava para fazer rafting, porque não tinha muito volume de água. Mas Uhum. eles colocaram, segundo a organização, eles colocaram um bote de rafting porque era um rio cheio de crocodilo. E aí nas Eita. correntezas ficavam os crocodilos, né? Gente, mas isso aí. Na hora que a gente parava na correnteza, assim, e aí te agarrava o bote, aí você tinha que descer. Aquilo a gente descia do bote, pra mim, eu descia igual o gato e voltava. Pra empurrar. O medo de um crocodilo vir ali e orna, gente, né? Enfim, aí fomos remando, acabamos o rafting, a gente chegava num ponto, trocava a embarcação, né? E aí pegava um sit on top e entrava pro mar. Saía do rio e entrava pro mar. E aí quando a gente entrou no mar, a gente tava tal. Aí eu vi ficava cheio de sujeira, assim, porque encontro de rio com o mar, né? Deságua do rio ali no mar. Aí eu vi um tronco assim, todo serrilhadinho. Já tinha um tempo que a gente estava no mar. Falei, nossa, cara, quantos quilômetros assim, ou metros, sei lá, o crocodilo vem entrar pra dentro do mar? Aí eu não lembro, acho que ele falou 2 quilômetros, se eu não me engano, não lembro. Eu falei, nossa, mas olha lá, olha aquela madeira ali, que legal, toda serrilhadinha, muito certinha, que engraçado, nesse lugar e tal. Na hora que eu falei, Maris, é um crocodilo, mas o bicho era maior do que o barco, era muito grande. Caramba, meu. E a gente, tipo assim, chegando perto, até então ninguém tinha, eu que vi que eu tava na frente, o carro atrás de mim. Mas nós arrumamos um desespero, começamos a remar igual uns doidos. E o bicho afundou e a gente, pelo amor de Deus. E a gente começou a remar. O sono que a gente tava sumiu na hora, Na assim, sabe? hora, Foi na muito hora. engraçado. E tava já na fase final, né? Então foi Aham. muito legal, assim. Enfim, são histórias, né, da corrida de Deixa aventura. eu colocar aqui mais uma aí, queria de repente que você lembrasse de alguma outra. Vamos lá. Por último, na Raid de França, a gente, como ficou em Nossa. segundo numa etapa do Mundial na Costa Rica, a gente ganhou o direito de correr a final mundial na França. Fizemos de tudo ali, de arrecadação, para conseguir verba para poder ir. Utilizamos a premiação da Costa Rica, tudo, e fomos lá para a França com esse mesmo time. Só que aí lá a gente teve um problema, que acho que a Marisa pode contar um pouco melhor aí para vocês. E como sempre, a saúde de cada integrante da equipe eu levo muito mais em consideração do que qualquer classificação ou queira sair da prova, tudo mais. Foi triste, mas aí eu bloqueei a equipe ali um momento que eu vi que a Maresia não estava tão bem e retirei ela da prova, acho que no momento certo, e ela acabou sendo hospitalizada, tudo. E acho que foi isso, foi um trecho aí triste, né, que nem sempre é alegria, né, nas provas, mas graças a Deus ela ficou bem depois e voltou todo mundo são e salvo para o Brasil. E também, se eu não tirasse ela da prova, ela não sairia da prova. Eu tive que meio que decidir ali por ela. Isso daí é horrível, né, para um corredor de aventura. Mas foi a melhor decisão que eu tive ali no momento. Mas e é isso. Marizinha aí é muito especial, considero ela, mesmo pela distância que a gente tem, ela mora em BH, em São Paulo, ela foi praticamente uma irmã aí nessas provas, super companheira, nunca vi ela brava com ninguém, sempre alto astral, sempre colocando o time para frente, chorava em silêncio ali quando estava com dor, e sempre pensando em prol do time ali para conseguir o melhor resultado ou simplesmente sobreviver àquela situação lá que a gente passou algumas sobrevivências juntos aí na prova. É isso aí. Selva. Selva. Tem que dar o recadinho. Eu falei pra ele, pode dar.
Essa prova foi uma prova muito difícil, assim. Como Eu é que não você se gosto da machucou, prova. né? Eu li lá no Adventure Mag, né? Você primeiro se machucou com crampon, depois você acho que torceu o tornozelo. Na verdade, a gente foi fazer um trekking de alta montanha, e aí usava o grampon, né? E aí, no final desse trekking de alta montanha, a gente tinha um lugar certo, que tinha um fiscal que você tinha que tirar o grampon. E um trecho, que era descida, não tinha mais neve, tinha uns desgelos e umas pedras. E eu não tinha uma experiência assim, né, com grampon, né? E aí, eu andando naquelas pedras, uma hora eu desequilibrei, assim, meu pé torceu. E eu sou muito flexível, assim, hoje até nem tanto, mas eu sempre fui muito flexível. Torceu e eu caí sentado com a virilha no grampon. Então eu perfurei minha virilha, assim. E na hora doeu muito, 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 saiu sangue. Aí os meninos ficaram meio que desesperados, assim, na hora que eu coloquei a mão, assim, saiu aquele sangueira. Aí meu reflexo foi pegar a pedra de gelo que tinha perto, assim, peguei a pedra de gelo, coloquei. E aí o Caco, não, calma, não sei o que, a gente tem que desinfetar. Aí ele só pegou uma gaze com aqueles remedinho para desinfetar, né? E aí eu coloquei, passei, limpei e tudo, depois coloquei gás e deixei e falei, vamos embora. Já aliviou a dor, passou aquela dor aguda, né? Aí eu falei, vamos embora. Aí ele, mas tá tudo bem, dá pra ir? Eu falei, não, dá pra ir, vamos embora, tá tudo ok e tal. Foi só um cortezinho da brinquedo, assim. Aí fomos embora. Aí descemos e tal, tiramos o grampão, ficamos com as nossas botas, fomos até a área de transição onde tinha um médico nesse lugar. Tinha uma equipe da organização com médico. E aí eu fui lá no médico, o cara falou, vamos lá, vai lá para você olhar, porque eu acho que é importante e tal. Aí eu fui lá, o médico olhou, ele falou, olha, é um corte considerável, mas é uma região muito vascularizada, né, por isso sai muito sangue, mas também a cicatrização ela é rápida até, né. Aí ele falou, o risco que você tem é de uma infecção, então você tem que cuidar bem da higiene do local e tal, tal, tal. Eu falei, ok. Aí cheguei lá, aí era ruim assim pra ir no banheiro, sabe? Tanto Aham, fazer xixi quanto fazer cocô. aham. Doía muito. E aí eu fui, falei, expliquei, né? O Caco também estava participando lá junto, né, acompanhando o que estava acontecendo. Falei, aí os meninos, e aí? Eu falei, não, dá pra ir, vambora. E era uma bike, né? Aí eu sentei na bike e falei, não, dá pra pedalar tranquilamente e tal, vambora. E assim a gente foi. E fizemos um pedal e tal. Aí depois desse, se não me engano, era depois desse pedal mesmo. Aí a gente tinha, entrava numa área de transição também, trocava, a gente ia cair para um trekking. E nesse trekking, a gente tinha que fazer a gente fazia um pedaço de trek, depois a gente tinha que fazer uma ascensão dentro de como se fosse uma gruta, assim, só para você atravessar. A gruta era pequenininha, sabe? Como se fosse uma caverninha, você atravessa ela e continua do outro lado no trek. E ele era um riozinho de água de desgelo. E eles colocaram umas escadinhas, que é escadinhas de caverna, de quem explora caverna. Lá na França é muito normal usar essa escadinha. E eles não falaram que iam usar isso na prova, então a gente não treinou. Eu não treinei com essa escadinha. E aí, quando chegou lá, subiram com a mochila pesada e tudo, a escadinha era assim, são cabos de aço com uns filetinhos de alumínio, assim, que giram, né? Então eu fui subir, o negócio escorregava, assim, com aquela mochila pesada, eu sei que no final das contas eu me contorci toda lá, o negócio esmagou minha perna, eu fiquei com a perna toda arrebentada e fiquei um tempão presa ali. Tinha um cara da organização lá em cima, no final da ascensão, ele não quis me ajudar. E aí o Caco já tinha subido, né? O Caco subiu primeiro, o Rafa e o Diogo ficaram embaixo. E aí o Rafa e o Diogo super preocupados, não sabiam o que fazer, também assim tentando só segurar lá. E aí o Caco lá em cima falando com o cara e o cara não queria me ajudar. E aí por fim o Caco falou, olha, não dá. Aí chegou uma francesa subindo e ela também ficou presa. Aí o cara da organização ajudou a menina e não queria me ajudar. E aí, assim, a gente ficou indignada. Aí nessa o Caco ficou bravo lá e foi, entrou no meio e conseguiu pegar a coisa e falou: eu vou ajudar a minha atleta, assim. E aí ele foi e me ajudou, eu subi. Na hora que eu subi, que eu consegui sair daquela situação toda, eu tentei manter o máximo da calma possível, né? Mesmo doendo pra caramba, tava com as pernas todas arrebentadas já. E naquela água fria de desgelo, na hora que eu saí, assim, eu não lembro, mas eu tive uma convulsão por hipotermia. E aí o Caco que depois foi me contando, né? Assim, aí eu tive essa convulsão, assim, ele me levou pro sol, foi tirando aquela roupa molhada e tudo.
E aí os meninos foram subindo, os meninos chegaram lá em cima, não estavam entendendo nada, aí eu já estava, já assim, consciente, né? E fica no sol, e aí eu, o que tá acontecendo e tal, não sei o que. E ele, não, você teve uma convulsão, você, nossa, não, nem vi nada e tal. Aí, enfim, fiquei lá, aí a gente comeu, eu falei, não, deixa eu só comer alguma coisa, e, enfim, falei, vamos embora. Aí o Caco, não, deixa você recuperar mais um pouquinho e tal. Eu falei, não, tô bem, vamos embora, a gente vai devagarinho e tal, e qualquer coisa eu falo. E aí a gente foi. Só que isso, assim, né, ainda bem que eu era ignorante total, né, em relação ao conhecimento disso, né, porque se eu soubesse o que uma convulsão pode causar, eu não teria continuado, né. E, enfim, aí eu continuei com os meninos, e os meninos, né, sempre me apoiando, super preocupados comigo, super cuidadosos, uma gracinha, assim, nossa, são anjos mesmo. E aí a gente foi um trekking longo, bem longo. Aí eu tô tentando lembrar, só que isso foi debilitando muito, sabe, assim, porque por mais que a gente se hidrate, que a gente alimente, uma corrida de aventura, você nunca vai conseguir repor aquilo que você gasta, né? Exato. É muito desgastante pro corpo. E então eu fui me desgastando, me desgastando. Aí a gente chegou numa via ferrata, né? Para quem não sabe, uma via ferrata você anda preso com duas fitas assim e mosquetões, né? Que você prende no cabo de aço que é preso na montanha. Você vai andando na montanha super íngreme, super inclinada, na vertical mesmo. E você vai andando, 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 enfim. E aí essa via ferrata, eu cheguei, tinha umas horas que eu tava assim, eu tava totalmente lesada, assim, mal-estar, tava passando muito mal. E aí, isso, mas eu indo, né? Aí o Caco, tá tudo bem? Eu falei, não, Caco, tá tudo bem, eu só tô passando um pouco mal e tal, tô um pouco fraca, assim, tô me sentindo muito fraca. E, enfim, mas eu comer não adiantava, e ele não adiantava, vamos acabar e tal, na hora que chegar no final da Via Ferrata, né? Aí seria o rafting em Águas Brancas, bem pesado o rafting. E aí eu recupero lá, só peço que a gente fique lá um tempo para eu recuperar e a gente vai pro rafting. Aí beleza, a gente chegou lá e assim foi, aí a gente sentou, aí fomos comer e tal, e eu já fui tirando minha roupa lá, trocando, tirando tênis, essas coisas, enfim, preparando para entrar pro rafting já, ia preparar, né, já ia comer. E aí nisso, assim, naquele movimento todo, tinha gente da organização ali, o Fernando Navarro da Rede TV estava lá na época para cobrir a gente também, na prova, e aí ele estava lá e conversando, querendo saber como é que estava, enfim. Aí chegou uma hora que o Caco veio falar comigo. Aí ele falou que ele conversou com os meninos, com o Rafa, com o Diogo, e eles chegaram à conclusão que a minha vida estava em primeiro lugar, nossa vida estava em primeiro lugar, em especial naquele momento da minha vida, tal, tal, tal. E aí eu desabei a chorar, né? Falei, não, Caco, pelo amor de Deus, eu tô inteira, eu não tô com perna quebrada, braço quebrado, não tenho nada, Caco, vamos embora, só recuperar que a gente vai embora e tal. Ele, não, mas ele muito tranquilo, né? Falei, não posso fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Tudo que a gente passou para estar aqui e tal. E assim, eu me sentia péssima, né? Poxa, como que eu vou acabar com uma coisa que a gente, sabe? Foi uma luta para chegar ali, né? Muito dinheiro envolvido, patrocínio, o pessoal, o Fernando da Rede TV lá para filmar. Então, aquilo para mim foi muito angustiante, assim. E eu detesto abandonar alguma coisa, sabe? Eu detesto parar prova. Nossa, isso me mata, assim, por dentro, né? Só que a gente tem que... Aí eu aprendi também que... Isso aí foi um grande aprendizado, sabe? Eu aprendi que a gente tem que respeitar também os nossos limites, né? Não é parar por qualquer coisa, mas respeitar nossos limites. E eu não tinha consciência de que eu estava tão mal. Eu não conseguia ter essa consciência. Minha vontade era tão grande de ir até o final com os meninos, de estar com a equipe até o final, né? De fazer valer aquilo ali, todo o investimento nosso e tudo, que para mim era igual uma facada nas costas, assim, né? Não poder fazer, sabe? Não poder continuar. Mas foi a melhor decisão, eu faço, nossa, sou muito grata, o Caco é diferenciado demais, é um ser iluminado, assim, realmente, igual eu já falei lá no início, meu irmão mesmo, que Deus me deu, e, e aí ele salvou minha vida ali, né? Ele e os meninos, né, juntos tomaram essa decisão, o Rafa e o Diogo.
E aí eu fui, eles falaram assim, Marisol, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui, a gente vai entrar no raft com o Fernando, tá? Pra fazer umas imagens. Eu falei, não, tudo bem, vai lá. E aí eu fiquei com um outro rapaz que tava, eu não lembro quem que era um rapaz acho que de lá, que o Fernando tinha conseguido para dirigir o motorhome, que a gente tava no motorhome. E aí aí eu fiquei no motorhome com ele, aí do nada eu comecei a passar muito mal assim. Eu não lembro muito bem das coisas, eu meio que não sei se eu desmaiei, o que foi. Aí eu lembro de eu indo pro hospital, e depois eu lembro de eu acordando no hospital de novo, e aí eu só lembro que me falaram, né, que eu tive uma hiponatremia, né, uma baixa de sódio muito grande, e uma hipopotassemia muito forte também, uma baixa de potássio. E aí correndo um risco seríssimo de ter uma parada cardíaca, de ter uma falência renal, enfim, uma falência múltiplas aí, né, de órgãos. Então eu quase morri mesmo. E foi muito difícil, assim. Mas os meninos estiveram do meu lado o tempo todo, me apoiaram o tempo todo. E, nossa, não tem nem como agradecer, né? Eu tô viva hoje, eu falo que por causa deles, senão eu acho que eu tava lá na França, no Rio do rafting lá. O que Mas que é você isso, assim. aprendeu com isso, Marisa, com uma experiência como essa e tantas outras, né, que não vai dar tempo da gente, É, contar eu, todas aqui, de você contar? eu aprendi a observar mais o meu limite e a respeitar um pouco mais, sabe? Apesar que o meu limite ele é meio fora do limite. Não, é legal você Mas falando assim: "Não, ó, o Caco perguntou se estava tudo bem", eu falei: "Não, tá tudo bem, eu só tô passando um pouco mal", então não tá tudo bem, né. Não, eu só tô meio mas desmaiando aqui, tô com um corte é, gigante na virilha, minha perna ficou estrangulada por 1 hora, eu tô congelada, mas tá nossa, tudo bem. tem foto dessa perna, nossa, que o Fernando tirou assim, ficou muito roxa, sabe? Enfim, mas assim, o que eu aprendi é isso, assim, que a gente realmente a gente pode sim, a gente sabe que o nosso limite ele é muito além daquilo que a gente pensa, isso é fato, né? Só que a gente tem que também ter sabe, uma percepção de quando parar, né? Que não adianta a gente querer fazer tudo e chegar no final se prejudicar. E isso vai para a vida, né? Então, por exemplo, acho que a minha decisão, inclusive, de me dedicar à família, eu não deixei de fazer os esportes, mas realmente a corrida de aventura hoje, só se eu for fazer às vezes uma mais curta, mas uma de muitos dias assim, hoje, agora com a Ana Clara, com a Ana Luísa maiorzinha daria para eu fazer, mas agora quando a gente decidiu ter mais uma filha, né? Aí fica realmente inviável, porque eu quero viver isso, sabe? E eu não preciso de deixar de viver o esporte para ser mãe, né? Só que eu só tenho que adaptar. E então, é até uma lição que eu tirei aí dessa experiência, né? Que eu não preciso ser tão radical também, de ficar, vou ser só mãe, mas também eu não preciso de ser radical e falar, dane-se as minhas filhas e eu vou fazer essa corrida de aventura do jeito que eu sempre fiz, né? Então, eu sei que se eu tiver oportunidade, eu ainda vou fazer, não sei te falar quando, mas acho que Deus sabe a hora certa e minha intuição também vai saber me dizer. E eu espero que eu ainda possa correr com o Caco de novo. Meu Legal, anjinho da tomara. guarda. É, Legal. Eh, muita saudade. a corrida de aventura, e eu fui aprendendo isso ao longo dos últimos 5 anos do Endorfina, eu achei que a corrida de aventura ela tinha perdido bastante a força lá depois da era do Eco Challenge. Aí eu fui descobrindo, inclusive através dos convidados que eu recebi, que ela se manteve e se mantém até hoje, de uma maneira bastante diferente. Aí surgiu o Eco Challenge em 2019, a gente achou que elas fossem voltar, né, as corridas de aventura, e acabou Aham. que o próprio voltar, que eu digo voltar com mais força. Para você ter ideia, eu acho que até falei isso aqui com a Chubi quando ela teve aqui, deve ter sido no ano 2000, por aí, que ela foi num programa de rádio muito conhecido aqui de São Paulo, o Trip FM, e o apresentador, que inclusive é um amigo meu, falou assim: "Olha, a corrida de aventura pode se tornar um esporte olímpico e tal". Houve até algum tipo de discussão, que pode ter sido bem momentâneo naquela época, a respeito da corrida de aventura se tornar um esporte olímpico. Uhum. E era o auge das corridas de aventura, no mundo, né. Será que as corridas de aventura também não têm esse grande obstáculo, né, de ter
situações como essas que você viveu, por exemplo, na França, né, de você ter tido aí uma situação que eventualmente você passou muito perto de morrer, ou o que aconteceu, né, notoriamente com o Alexandre Freitas, que infelizmente hoje já não está mais conosco, que passou aqui pela Endorfina para contar a história dele, depois lá do Eco Challenge de Fiji, onde ele, enfim, ele teve uma Uma mudança radical infecção, na né. vida dele por conta da bactéria. Quer dizer, eh, será que a corrida de aventura não tem essa característica que acabou fazendo com que ela, infelizmente, não deslanchasse como deveria ser, né? Já que a gente sabe que a corrida de aventura proporciona esses momentos tão mágicos para quem participa? Olha, vou falar minha opinião, né, não Sim, significa que é eu uma quero ouvir a sua. verdade aqui. Pensando rapidamente, bem, eu acredito que não seja isso, esse fato do risco, né, de passar por situações igual eu passei na França. Eu fiz tantas corridas de aventura, né, desde 2006, e eu nunca tinha passado por essa situação. Ou seja, qualquer esporte que você for fazer, você tem um risco grande. É claro que às vezes na corrida de aventura você fica exposto mais tempo ao risco, né. Por exemplo, um downhill, você fica exposto só naquele curto período ali, né, você na sua descida, pronto, acabou. Mas acontece acidentes seríssimos, né. Qualquer outra prova que você for fazer, um triatlon, quantas pessoas eu não vejo aí, né, já vi, um morreu aqui mesmo na Lagoa dos Ingleses, não me lembro o nome dele, mas era até o pai de um atleta novo, ele sempre foi triatleta também, e ele faleceu aqui. Então, você acha que o risco de você perder a vida, né, ele é inerente de qualquer situação da vida. Ele é inerente da vida, né? Por exemplo, eu posso estar aqui, descer a escada, virei o pé, caí, bati a cabeça, morri, enfim. É claro que a corrida de aventura você fica exposto mais tempo. Mas eu não acredito que seja isso que impediu da corrida de aventura crescer. Eu acho que é mais a questão de logística, da corrida de aventura assim crescer mais. É uma logística muito grande para você fazer uma prova de corrida de aventura, não é fácil, vai muito além de simplesmente correr, pedalar, remar e fazer um vertical, enfim, orientar, é muito além disso, né? Corrida de aventura você tem que ter vários equipamentos, você tem que se planejar com alimentação, com suplementação, planejar com tempo para conciliar com o seu trabalho, principalmente se for provas longas, né? Eu tô indo para as provas longas, que foi o que eu acabei me dedicando mais aí As de expedição, né, que duram vários isso, nessa dias. expedição. Isso. As curtas já são mais tranquilas, mas mesmo assim a logística é grande. Você vê, a pessoa, apesar que algumas curtas que eles oferecem o remo, mas se não tiver remo na organização, você tem que ter seu remo. Aí você tem que ter seu remo, você tem que ter seu colete salva-vidas, você tem que ter apito, você tem, sabe, assim, é uma gama de material muito grande, né? São vários materiais que você precisa ter. E não é qualquer pessoa que às vezes tem essa condição e disponibilidade, né? Eu acho que isso dificulta bastante, sabe? Por exemplo, a gente Aham. pode falar, Marisa, mas o triatlon não, o triatlon o pessoal faz, mas é diferente. O triatlon você precisa da sua bike TT, basicamente, a sua sapatilha, capacete e roupa normal de bike, né? Aí, nadar é o maior e tal, não tem muito, tem muita coisa, mas Não, não tem, tem, mas sabe? não se compara à prova de Mas aventura, né, nem não, se não se compara. compara. Não É. se compara, sabe? O tanto de itens que você tem que ter para treinar para uma corrida de aventura, principalmente aqui em Belo Horizonte, nossa, bike e trek ok, mas vai remar aqui, é difícil, não é fácil treinar canoagem aqui. Eu tinha que sair daqui de baixo e ir lá para a Lagoa dos Ingleses, que ficava, né, a 40 minutos mais ou menos da minha casa, onde eu morava, para remar. E aí, só que eu trabalhava o dia todo, era diferente a situação, né? E então saía cedão, ia e tentava ir final de semana. E para entrar na Lagoa dos Ingleses, se você não é sócio do Minas, era uma peleja, você entrava, aí de repente vinha o fiscal chamando atenção e tal. Enfim, era difícil, sabe? Era bem difícil, bem desafiador essa manter treinado. E então a corrida de aventura ela tem esses limitadores assim que eu vejo, tá? Eu acho um esporte fascinante, espetacular, mas realmente nesse aspecto acaba às vezes espantando as pessoas, né? Ou a Uhum. pessoa gosta muito e realmente investe, igual eu fiz, e eu fui investindo aos poucos, eu não investi de uma vez, né? Você pode investir aos poucos. Ou a pessoa realmente vai uma vez e não quer voltar mais, que eu acho que às vezes acaba acontecendo por essa dificuldade, sabe? Uhum. É isso. Ô Marisa,
Queria que você falasse aqui, antes da gente encerrar, rapidamente sobre a sua experiência no triatlon, né? Porque você já foi logo, então, em pouco tempo, já vamos fazer um Ironman, né? É, foi É, engraçado. 2017, né, que foi, eu fiz o Brasil Ride no final do ano, mas no começo do ano eu conheci uma amiga muito querida, Babi Duarte, que ela fazia triatlon. E aí ela falou muito do triatlon comigo, conheci ela na bike, pedalando no asfalto. E aí eu falando da Corrida de Aventura com ela, né? E eu apaixonei. Eu falei, gente, eu vou fazer. Eu já sempre tive vontade de fazer o Ironman mais como um desafio, porque eu claro. nunca fiz aula de natação, né? E eu sei nadar, mas não sei nadar tecnicamente. E aí eu falei, teve um ano que inclusive eu me inscrevi no Ironman, eu não fiz, acho que foi 2000, não lembro o ano, vou fazer força que não, senão eu vou acabar tomando tempo. Mas eu já me inscrevi uma vez, só que teve uma corrida de aventura na mesma época, então eu acabei cancelando minha participação, e mais tinha me inscrito mais como um desafio mesmo. E aí, nesse período, como eu estava com a Ana Luísa pequenininha e a corrida de aventura eu ficava muito tempo afastada, né, assim, dela, ficava longe dela, era difícil dela acompanhar e tudo, por ser um esporte realmente que você fica no meio da mata, né, no meio da natureza, longe ali das pessoas, eu resolvi fazer o triatlon. E aí eu falei, gente, vou me inscrever. Aí eu já me inscrevi no Ironman Full. Falei, Full é o completo, né? Lá em Florianópolis, para maio de 2018. Aí fui, me inscrevi, comecei a treinar e tal. E aí eu fiz uma corrida de aventura, Terra de Gigantes, acho que foi julho, se eu não me engano. E aí o Caco tava lá, mas eu fiz com o meu marido, né? Eu ia de dupla com ele. Por fim, a gente formou um quarteto lá, a gente correu de quarteto com mais 2 amigos. E a gente até ganhou a prova. E aí o Caco estava na organização. Aí a gente. Lá tinha um amigo nosso lá, o Betilman, do Rio, que ele falou assim: você vai fazer. Tô vendo que você vai fazer triatlon e tal. Não, eu quero te presentear com o treinamento. Eu falei, o quê? Eu não acreditei. Eu falei, não, Ben, não tô acreditando. Aí ele me presenteou, ele me treinou para poder fazer o triatlon. E aí eu, nesse meio do caminho, a minha amiga falou assim, mas você tem que fazer um meio Iron antes. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer um meio Iron? Aí ela, não, mas como que você vai fazer um Iron? Eu falei, uai, Babi, pra mim era tranquilo, eu vou só nadar, pedalar e correr. Exato. Não, e à noite eu sei que eu vou dormir na minha casa, na minha cama, lá no hotel, né? No hotel. E aí eu falei assim, olha, durante o dia eu vou amanhecer, vou fazer à noite, eu vou estar dormindo no hotel tranquilo, enfim. E aí fui me inscrever no meio Iron de Fortaleza. Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque para eu entender a dinâmica da prova, que é diferente, Exato, né? De corrida de claro. aventura. Realmente faz todo sentido você fazer um meio Iron antes. E aí eu fiz, e lá em Fortaleza o mar muito mexido, eu nunca tinha nadado em mar. E eu aprendi a nadar com técnicas do YouTube. Eu pegava o celular com o vídeo no YouTube, ia pro clube, colocava na beiradinha. Vão o quê? Educativos para crawl, né? Para nado livre. Aí eu comecei a fazer os educativos. Aí eu fui me equipando, né? Comprando prancha, pull boy, palmar. Eu fui entendendo, eu não entendia nada disso de natação, né? E aprendi sozinha, e fui fazer a prova de Fortaleza. E nadei, até falei, gente, foi até legal e tal, assim. Não estou falando de performance, tá? De Aham, colocação, não era aham, esse o meu objetivo. Meu objetivo era simplesmente cumprir um desafio. exato. E aí fui, e fiquei felizaça. Aí na hora que acabou a prova, eu, que delícia, que natação gostosa, porque o mar você flutua, né? Aí todo mundo falando, que isso, natação difícil demais, mar mexido, não sei o quê. Aí eu fiquei calada, né? Eu falei, não vou falar nada, não. Se esse povo vai achar assim, nossa, essa menina tá tirando onda com a minha cara, né? Aí eu fiquei caladinha, só comentei com a minha amiga depois. Eu falei, Babi, que engraçado. Todo mundo falando que a natação foi difícil, mas eu achei tão gostosa. Enfim, aí fui. Aí, faltando 3 meses para fazer o Iron Full, eu falei, gente, eu preciso fazer uma aula, pelo menos um pouquinho de aula de natação, pra eu sofrer menos, né? Pra eu chegar na bike, porque você chega meio zonza, assim, né? Você não tá muito acostumada a fazer esses treinos de transição. Você chega meio zonza, eu percebi isso. Você chega meio letárgica. Aí eu fui e conheci o Vacari, um treinador do Minas, um cara muito bom, uma gracinha, foi outro anjo na minha vida, sabe? Aí o Vacari me abraçou, assim, e me treinou e falou, não é tão ruim, você nada até bem e tal, só melhorar isso, aquilo, foi fazendo os educativos, e aí eu fui melhorando, não, eu comecei a nadar um machado com cabo. Não era mais um machado sem cabo. Entendeu? Ai, ai. Melhorei. Aí eu fui pro Iron, né?
Cheguei lá, natação. E, assim, e o interessante é que mesmo lá em Fortaleza, eu olhava no Strava, a minha natação foi legal, não foi aquela natação, sabe, toda, porque tem gente que vai nadar, não tá acostumado, tudo é torto. A minha foi super certinha, assim, pouquíssimo erro. E aí lá em Floripa também é a mesma coisa, eu fiz a natação e assim, o mar já era todo flat, né, aquele mar lisinho, sem onda, parecia uma piscina, assim. Mas com a vantagem de flutuar mais por causa da água salgada. Exato. Foi muito gostoso, sabe? Aí nadei, no final ainda começou a dar uma corrente, que começou a puxar um pouquinho, eu consegui perceber e consegui errar o mínimo possível. Então eu nadei praticamente, né, os 3.800 ali, muito pouquinho a mais. E aí já saí outra pessoa já, né? E aí mais consciente de como que era e tal. Fiz minha transição, fui pra bike, fiz a bike, aí a bike, nossa senhora, 180 quilômetros. 6 quilômetros meu pneu furou. Depois o povo jogou tarraxinha no asfalto e eu fui uma das Meu Deus sorteadas. do céu. Em Mas eu Maceió agora recentemente teve isso também, cara. Eu vou te falar, viu, sacanagem, meu? né? Pô, espírito de porco, né? Fazer um negócio desse. Mas enfim, a gente vai entender a cabeça do outro. Às vezes tá incomodando demais ele o evento na cidade, né? Enfim, mas aí fui, o pneu furou, aí eu parei e falei, puxa vida. Aí no meu treino, por incrível que pareça, no meu último treino de 180 km, o pneu furou 2 vezes. Um amigo ajudou a trocar e a outra eu tive que trocar sozinha, porque eu tava sozinha. Porque eu tinha que fazer um treino de 180, ninguém sobrou comigo. Todo mundo só tinha que pedalar tipo 80, 90. E eu tinha 180. Enfim, troquei em, tipo, acho que sei lá, devo ter trocado nos 5 minutos meu pneu. Troquei muito rápido. Excelente. Claro. Fiquei muito rápida, assim, e tinha mais um pessoal lá com o pneu furado, e os caras, tipo assim, puto. Eu falei, não, se precisar de ajuda, se quiser, tal, tem gazinho aqui. Joguei o gazinho pro cara. E eu falei, não, só vamos parar não, vambora. Os caras, tipo assim, putz, sabe, querendo parar. E eu falei, gente, o que eu posso fazer? Meu pneu furou, o que eu posso fazer é trocar. Porque tem uns que não tem câmera, não tem jeito de trocar, né? Mas no meu caso eu tinha câmera, então o que eu tinha que fazer era trocar e continuar. Eu vou parar uma prova por causa disso, pelo amor de Deus, né? Aí continuei na prova, mas eu entendo que aquelas pessoas que treinam muito, querem performance, querem pódio, eu entendo às vezes o motivo deles pararem por isso, porque eles perdem total sentido de continuar, né? E só completar, eu entendo, porque o triatlon para mim não era um objetivo profissional igual muitos, né? Meu objetivo era simplesmente cumprir um desafio. E aí aí chegou numa área que tinha um equipamento reserva, né? E aí eu fui lá, parei lá também, peguei, falei, vai que fura de novo, aí eu não vou ter nada para trocar. Parei lá, peguei as coisas de novo, peguei mais câmera de ar, peguei mais gazinho, peguei tudo, coloquei na bolsinha e fui. Já perdi um tempo a mais aí também, porque você tinha que parar a bicicleta, correr, achar a sua bolsinha com seu número, voltar para a bicicleta e tal, e dali empurrar a bicicleta até a saída. E assim foi. Aí completei em 12 horas a corrida. A maratona foi ok? Foi super melhor do que eu imaginava. Não acreditei que ia ser tão... Não tinha pedra para torcer fácil. O pé, não tinha não tinha montanha para subir. Não tinha água de desgelo para atravessar igual na Patagônia, sabe? Não tinha esse sofrimento. Então, assim, e interessante que tinha uma mini subidinha lá, numa parte, e aí foi o único lugar que eu não corri, que eu andei muito rápido. Foi até engraçado que eu andava e o povo parecia que estava parado. Aí eu falei, gente, isso é da corrida de aventura. Por quê? Você andar é diferente de correr. Quem corre não necessariamente anda bem, anda rápido. Exato. A mobilização muscular é diferente, né? Exato. Então, assim, eu andei muito rápido. Foi até engraçado. Falei, gente, parece que o povo tá parado, né? Mas eu tenho essa lembrança desse momento, assim, da prova. Mas corri tudo. Cheguei correndo, uma felicidade no final, dar um gás, né? E minha família tava lá me assistindo. Ana Luísa, minha filha. Que é outra dinâmica da corrida de aventura, né? 2 irmãs minhas conseguiram ir, a Cláudia com o Lucas, meu afilhado, a Ana Cristina e o Otávio, meu cunhado, com os meus 3 sobrinhos, só a Flávia que não conseguiu ir, mas foram todos me assistir, então foi muito gostoso, sabe, assim, pra mim, e aí aquilo foi muito legal, assim, eu falei, poxa, tá vendo, era isso que eu queria fazer, né, minha vontade era fazer um esporte que eu conseguisse levar a minha família junto e eles participarem, eles me verem, me assistirem, sabe, comemorar comigo, vibrar comigo ali, porque a corrida de aventura é muito legal também. Tem um pouco disso também, mas é um pouco mais distante, né? Você não consegue ficar me acompanhando ao vivo ali, eu correndo, eu passar pedalando, eu passar correndo, é muito difícil, né? Uma prova expedicionária especialmente. Então, assim, foi uma experiência incrível o triatlo. E aí depois eu fiz mais 2 meio irons. E aí eu parei, que aí... Voltou pro mountain bike.
Isso, voltei pro mountain bike em 2019. Aí E fui, você tem entrei pra planos de pista de voltar pro performance. triatlon? A hora que você desmamar da Ana Clara? Não, pro triatlon não. Aí agora eu quero ficar mais na bike mesmo, sabe? Aham. Agora meu desafio agora, né, que eu coloquei pra mim já tem um tempo, inclusive, que a pandemia acabou postergando um pouco, que é justamente melhorar minha técnica, assim, na bike. Apesar, né, igual o Caco falou, eu tenho uma técnica boa, eu sei, eu tenho Aham. consciência que minha técnica é Dá boa, sempre pra melhorar, mas né? mas dá sempre para melhorar e tem muito para melhorar, né? Igual eu falei, as bikes estão evoluindo, as pistas estão evoluindo e eu quero aprender a saltar com segurança, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, assim, que eu quero aprender. E andar mais fluida com essas pistas novas, de saltar e conseguir sair fluida de um salto, sabe? Enfim, é isso, assim, conduzir com segurança nesses obstáculos, sabe? Então, Ô, Marisa, qual que é o segredo? Você tem algum segredinho aí na tua preparação? Um suco de beterraba? É o pão de queijo? É o polvilho que você põe no teu pão de queijo? De onde que vem essa energia para você ter esse pique que você tem? E outra coisa que é legal, né? Assim, não vai dar tempo para a gente se desenvolver muito nesse tema, mas é legal porque você passa pelas modalidades, aí você volta, o triatlon se chegou, encarou e, né, sei lá, em nenhum momento aqui você falou, mas eu não gostei muito, isso foi uma não, experiência adorei. ruim. Mesmo você estar toda machucada e ter parado uma prova de aventura tão importante numa equipe, você tem lições boas e você não fala de assim, num sentido negativo, né? Dá a impressão que você é uma mulher otimista, uma pessoa otimista. E aí você vai para o mountain bike, aí vai agora para o enduro, a bicicleta elétrica. É legal isso também, né? Porque você também não fica bitolada só em uma coisa, né? A própria corrida de aventura já não é isso, né? Porque você já tem que Uhum. se desenvolver em diversas habilidades. Qual que é o segredo aí? O que você tem aí? Algum creme que você passa? O que é? Ah, nada, eu acho que isso eu herdei do meu pai e da minha mãe mesmo, assim. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de esporte, né? E pena que depois, na idade adulta, assim, depois que eles foram pais, eles diminuíram bastante, mas eles sempre gostaram. Eu acho que eu herdei isso deles. E eu sempre tive muita energia. Não sei explicar. Como normal, não como nada demais, né? Quando eu tô treinando muito intenso, sim, eu entro com suplementação, que acho que é importante, né? Porque a gente exige muito do corpo, então acho que é necessário suplementar para você não ficar comendo, aumentando muito o volume alimentar, e na hora que você precisar parar, você está acostumado com o seu estômago a comer volumes muito grandes, né? Aí, por isso que, inclusive, acontece muito caso de obesidade, depois que a pessoa para de praticar esporte, né? Principalmente na natação acontece muito isso. No futebol também, enfim. E então não tem assim em relação à alimentação, é alimentação normal mesmo de mineiro e arroz, feijão, assim, muita salada que eu amo fruta, cresci comendo fruta no pé, né? Então amo essa alimentação saudável. Minha mãe era vegetariana, cresci também comendo arroz integral, apesar que hoje em dia eu como branco, mais o branco do que integral. Mas enfim, é isso, assim, acho que é o amor pelas coisas também. E eu acho assim, que adianta eu ficar reclamando? Sabe? Que adianta eu ficar olhando só pro lado negativo? Eu tenho que ver as coisas boas. Porque se eu focar no negativo, ele vai crescer, sabe? Ele vai tomar conta de mim, minha energia vai lá para baixo, eu vou derrubar a equipe, não vai ser legal. Então, se eu focar no positivo, no que tem de bom, que seja uma paisagem, que seja contar uma história, que seja instigar alguém a contar uma história legal e a gente, sabe, abstrair do sofrimento, seja o que for, acho que isso para mim faz muito mais sentido, sabe? A vida já tem as suas dificuldades por si só, né? Seja no esporte, seja no dia a dia. E se eu ficar focada nisso, eu não saio do lugar, né? Então, acho que é isso, assim. Eu gosto muito de estar bem e de fazer bem pro outro, sabe? Eu gosto de cuidar do outro, eu gosto, isso é meu, assim. Eu acho que na outra encarnação eu devo ter sido médica, alguma coisa do tipo. Porque eu adoro ajudar o outro, sabe? Adoro, isso me faz muito bem, né? Então é isso. E é até engraçado que tem hora que isso é ruim, sabe? Assim, olha eu que vendo agora o lado ruim. Porque às vezes as pessoas me perguntam e parece que assim, poxa, mas nossa, a Marisa fala, parece que é tão fácil. Ah, não é que é fácil, mas o que nessa vida é fácil, né? Tudo que você vai fazer quando você nasce, você tem que aprender a andar, a comer, a falar, seu dente nasce, dói pra danar, estourando a gengiva, enfim. Você já. Nada é fácil nessa vida, nada é de graça, né? Então, assim,
às vezes é difícil para mim falar realmente das coisas ruins, graças a Deus. Eu acho que isso é bom, é ruim, mas é bom, né? Eu fico vendo, às vezes, o Caco contando os relatos, né? Ele falando relato, o Juninho, meu marido também, quando vai contar um relato assim. Eu tenho dificuldade, às vezes, de contar os relatos com tanta vivacidade em alguns aspectos de situações difíceis, porque eu foco sempre no lado positivo mesmo do difícil, sabe? E aí eu falo daquilo com tanta leveza que às vezes não parece que foi tão difícil, né? Não parece que foi tão sofrido, não parece que foi... Por exemplo, quando eu tive essa situação de quase morte aí, né? Eu falo disso com tanta tranquilidade, assim, claro que assim, tem hora eu vi revivendo assim na minha mente, é muito louco, como que eu não consigo enxergar o perigo daquilo, sabe? Eu sei que foi perigoso, mas eu não tenho medo daquilo. Eu sei que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e agora é eu tirar a lição daquilo para tentar não deixar repetir, né? Se não for para acontecer, né? Claro. Então, sei. Eu sou assim. Eu sou mais positiva mesmo. Você legal. Você, no teu aniversário de 40 anos, você fez lá aquele Aceleradas, né, que é um grupo, eh, e você agora tá com tudo de novo no mountain bike e com certeza você vai voltar com mais força ainda depois que a Ana Clara tiver um pouquinho maior. Como é que você se vê, daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Você acha que você pode ficar mais focada nessa questão de estar incentivando as mulheres, de estar, reativando aí o Aceleradas e estar mais envolvida também você é amiga da Raquel, eu imagino, né? Raquel Raquel Gontijo? Gontijo. Sim, sim. Isso. Ela também é uma super advogada aí, né, do ciclismo feminino e tudo mais. E o bacana é que vocês estão todas aí, né, em Minas. Você se vê também assumindo esse papel como uma referência no esporte e por toda a sua experiência, puxa vida, cara, desde 2006, né? Você já está aí há 16 anos fazendo isso, Isso. né? É, É uma boa tô ficando parcela da velhinha, tua né? vida. Então, na verdade, assim, tudo aconteceu de uma forma tão fluida na minha vida, né, em relação a essa questão do incentivar mulheres. Eu nunca, é, digamos assim, fiz pensando nisso. Eu simplesmente faço porque eu amo. E eu acho que talvez essa identidade, não só de mulheres, mas às vezes até homens também gostavam de acompanhar meu Instagram na época que eu movimentava ele, postando as coisas relativas aos meus treinos, as coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, pegava um trecho técnico e filmava eu fazendo, eu errava, algumas vezes colocava eu errando, eu conseguindo superar, sabe? E mostrando, às vezes, dicas do que eu faço para conseguir superar aquele obstáculo. Então, quando eu fazia isso, porque isso toma muito tempo, né? E hoje eu não estou conseguindo ter tanto tempo assim para ficar pensando. E eu sou muito perfeccionista, eu quero tentar fazer o meu melhor, né? Apesar que nem nunca foi muito profissional meu Instagram, não, mas eu vou tentar fazer meu melhor, assim. E aí eu acabei incentivando as mulheres de uma forma muito natural, sabe? E aí, assim, quando eu via, né, os meninos tiveram a ideia de criar a Bro Women's Team, lá na Bro, o Juninho ainda era sócio dos meninos, do Thiago do Zé Elias, do Brozão do Zé Elias, né? E, e aí eles tiveram essa ideia, eles me chamaram, eu falei, olha, eu não tenho idade mais para ficar, né, focada em elite, né? Amo, claro que se precisar eu faço, mas não acho que eu não tô na fase, né, as meninas, é fato isso, né? E aí eu falei, eles falaram, não, é mais com intuito motivacional, não sei o que, tal, tal, tal. Então foi eu, a Amanda, esposa, namorada do Zé, esposa do Zé, e a Carol, esposa do Thiago, né, do Brusão. Que foi muito legal, uma bem iniciante, uma já intermediária e eu já um pouco mais avançada ali. Então, foi muito bacana isso. E as coisas foram fluindo. Com esse negócio da Brumas Team, foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E a gente tem, né, que divulgar também os parceiros, né, as marcas que nos apoiavam. Então, acabava que isso levou a movimentar Instagram. Nunca tive pretensão de ter tantos seguidores no Instagram. Essas coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, assim, né? E talvez pela minha espontaneidade de falar e tal. Só que aí chegou um momento que já estava me tomando muito tempo, e aí foi no final de 2019, aí eu agradeci, não, né, e até o Juninho saiu também da Bro, eu não via sentido eu continuar na Bro Team, agradeci, o Thiago também, super gracinha, a gente conversou muito, nossa, tem um carinho enorme por ele também, assim,
outro irmãozão, assim, amigão mesmo, do peito. E aí, eu acabei em 2020, falei, quer saber? Eu vou ficar sozinha mesmo. Vou ficar porque eu vou começar, eu quero me desafiar, quero fazer coisas novas. E aí fui tentar fazer o enduro. Falei, vou para enduro. Aí descobri da e-bike, a Bela Ribeiro, né, que é minha amiga, falou, tal, não, você tem que andar de e-bike, você vai gostar demais, que não sei o que e tal. Falei, Bela, vou. Aí fiz uns test rides de e-bike, apaixonei, comprei minha e-bike e vendi todas as minhas outras bikes. Fiquei, por um tempo eu fiquei com a aspirada, né, mas depois vendi. E aí, me apaixonei, assim, porque bike, eu posso fazer tudo que eu faço com uma bike normal, que a gente chama de aspirada, né? Posso fazer tudo que eu faço e mais alguma coisa, né? Igual eu vou fazer um treino de descida, eu consigo otimizar meu treino, ao invés de eu descer 3 vezes, 2 vezes, eu vou descer 5 vezes, 8 Exato, vezes. é. Né? Eu quero treinar técnica, ela te dá a confiança de transpor aquela técnica. O pessoal vai falar assim, é mais fácil transpor uma técnica? É sim, porque ela vai te dar a velocidade certa, mas você tem que saber usar. Porque se você não souber usar também, você vai se atrapalhar. Né? Você tem que saber usar a assistência a seu favor e transpor o obstáculo. Então, eu tenho intenção sim de movimentar de novo o meu Instagram, até reabrir meu Instagram, tinha fechado. Eu reabri meu Instagram recentemente porque o Juninho, meu marido, voltou a organizar passeios de bike elétrica, né? Que é o E-Bike Tour Brasil. Ele montou um Instagram e aí eu falei, ele perguntou, tal, você me apoia? Eu falei, não, apoio demais, tal. Então eu reabri meu Instagram até com o intuito de, na hora que eu conseguir, eu me organizar para divulgar, né, melhor e assim, até voltar a postar alguns vídeos também sobre essas questões técnicas, né? O cuidado com a bike, enfim, cuidado com a gente também, né? Para poder estar bem para pedalar, alimentação, hidratação, eu como nutricionista. Então, eu tenho a intenção, mas eu não tenho a data prevista. Não tenho a data prevista para o parto. Entendeu? Tá bom. Mas vou sim. Eu gosto muito disso, assim, e eu gosto muito de ajudar. E eu estou sempre ajudando, mesmo não estando movimentando no Instagram, na vida real eu tenho ajudado muita gente, assim, sabe? Muita gente, sempre que eu vou pra trilha, às vezes eu vou com as minhas amigas de bike aspirada, e eu dou altas dicas para elas, né? Elas até falam, nossa senhora, mas que dia que você vai de novo comigo? Então, Qual que é o teu Instagram, Marisa, para quem quiser ir te acompanhar e seguir teus movimentos? Tá, @Marisa Araújo Souza, com Z. Tudo com Z, Marisa com Z e Souza com Marisa Z. com Z, tá certo, é o Marisa com Z. Isso. Bom, Marisa, foi ótimo esse papo. Puxa, por mim eu ficava aqui mais 2, 3 horas. Eu sei que você está aí aperreada aí com os teus compromissos familiares também. Muito obrigado, adorei te conhecer. Parabéns por essa trajetória, parabéns aí por essa sua atitude, né? Principalmente perante a vida, porque eu acho que as pessoas que são assim vivem de uma maneira melhor, são privilegiadas, e eu acho então que você se encaixa nesse perfil. Muito obrigado por ter compartilhado tanto aqui das suas histórias, e sinta-se sempre à vontade para voltar aqui para o Endorfina para contar aí os seus novos passos, os seus novos movimentos. Eu que agradeço, viu, Michel? Agradeço muito pela paciência, pela compreensão, né, dessa demora aí em poder te atender seu pedido. Nossa, assim, é uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história. É difícil porque se deixar eu falo pra caramba, né? Eu amo contar as minhas histórias, amo compartilhar minha experiência e o que eu puder transmitir, né, das minhas experiências para as pessoas e para que elas tenham uma experiência melhor com o esporte na vida. Isso aí eu vou fazer sempre, com muito carinho, né, que eu participei aqui, e espero que você tenha mais oportunidades, né, de participar, de poder contar mais 1001 histórias que tem aí, Então, e que estão por vir, né, e que estão por vir aí, tá bom? Que bom. Muito obrigado, então, e bastante saúde para você. Obrigada, para você também, grande abraço. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.